Senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, prezada assistência nas galerias, imprensa e autoridades presentes. Com muita honra assumo hoje uma cadeira no Parlamento Gaúcho. Com muitíssima honra, sim, mas também com muita preocupação. Vivemos tempos sombrios, enfrentamos 3 graves crises, diferentes, mas relacionadas. A primeira crise política é alarmante. Os partidos políticos e os parlamentos estão nos 2 últimos lugares na credibilidade das instituições na opinião dos brasileiros. Para piorar, fomos governados até há pouco no Rio Grande e ainda somos governados em Brasília por amigos de ditadores, por defensores de uma ideologia marxista que não deu certo em nenhum lugar do mundo e que tampouco poderia dar certo por estes pagos. O Brasil vive os efeitos do casamento do marxismo com a corrupção, cujos principais rebentos são o desrespeito às leis e aos nossos valores mais caros, num ataque permanente às nossas instituições. A democracia representativa e o Estado de Direito agonizam, clamam por salvação. A segunda crise econômica revela-se claramente com a alta dos preços e a redução do poder de compra do salário de cada cidadão trabalhador. Sofremos com impostos extorsivos, incompetência de maus gestores públicos, roubalheira descarada do dinheiro dos pagadores de impostos e excesso de amarras que um Estado historicamente elefante, inchado e excessivamente burocratizado impõe a todos nós indivíduos. A livre iniciativa, meu caro líder deputado Frederico Antunes, o mérito, a transparência e a eficiência suplicam por uma chance. Por fim, uma crise moral nos assola. Vemos governos inchados por companheiros que sugam o dinheiro dos nossos impostos, enquanto não recebemos nem o mais básico em serviços públicos. Vemos criminosos impunes e repletos de direitos, transitando armados e tranquilos pelas ruas, entrando em nossas propriedades, tomando nossos bens, enquanto o cidadão honesto refugia-se com medo em casa, desarmado, desamparado. Leis são desrespeitadas por quem deveria dar o exemplo. A mentira virou estratégia vitoriosa de campanha eleitoral e instrumento de governantes para iludir a população. A inversão de valores é total. Nós, agentes públicos, senhor presidente desta casa, devemos respeito ao direito de propriedade, à transparência, à ética e à moralidade no trato com o que é público, de todos, não de nossa propriedade particular. O Rio Grande e o Brasil clamam por um basta, senhor presidente. Felizmente, há muita esperança. Desde o início do ano, contamos aqui no Rio Grande com um desses sopros de esperança. O governador José Ivo Sartori, cujo governo a bancada progressista integra, tem demonstrado que não limitará seus horizontes a preciosismos ideológicos ou a demagogias baratas. Nem vitimismo, nem derrotismo, nem bairrismo, disse nesta tribuna o senhor governador em contundente fala contra a burocracia excessiva e os gastos públicos desnecessários. Apoiarei toda proposta de redução do tamanho do Estado onde ele não deva atuar. Não é moralmente aceitável que um governo se imiscua em atividades atinentes unicamente à iniciativa privada. Ainda mais quando policiais, professores, médicos, bombeiros, enfermeiros são mal remunerados e pouco valorizados. Privatizar o que não deveria estar nas mãos do Estado não é apenas uma convicção ideológica, é também dever moral de quem tem compromisso e respeito com o pagador de impostos, empreendedores, profissionais liberais, trabalhadores, aposentados, estudantes, enfim, com o povo gaúcho e brasileiro representado por quem se encontra nessas galerias e que está pagando a conta. É, no entanto, senhor presidente, um trabalho que não se faz sozinho.
Sou muito grato pelo suporte familiar e minha família que está aqui presente, dos meus amigos e pelo amparo divino nessa trajetória. E sou grato a cada um dos 35.345 eleitores que me dão hoje essa oportunidade, a alegria e a honra de ocupar uma cadeira neste parlamento. Com a minha voz nesta tribuna e atuação na sociedade, buscarei com todos os meus esforços bem representá-los, com coerência, correção, transparência e eficiência. Quero também pedir e contar com o apoio da minha bancada progressista e de cada um dos senhores, nobres colegas, deputados e deputadas, para juntos recuperarmos nosso Estado dessa preocupante situação de crise em que se encontra. Ouço com frequência, senhor presidente, e aqui concluo, de diversas pessoas que não dá mais para viver no Brasil. Já ouvi de muita gente que na primeira oportunidade que surgisse de viver, estudar ou empreender em outro país, deixariam o Brasil. Até há pouco mais de um ano, senhor presidente, eu era um desses gaúchos e brasileiros. Eu vivia, estudava e empreendia no exterior. Morei em países verdadeiramente democráticos e que respeitam as liberdades individuais. Fiz o caminho inverso, no entanto. Retornei ao Brasil e contei com o apoio decidido de amigos e de voluntários, estado afora, que foram se somando a uma campanha por princípios e valores. Essa imensa força voluntária e idealista que me trouxe aqui quer contribuir para as mudanças diárias no nosso Rio Grande e no nosso Brasil. E agora, tenho eu a oportunidade de daqui do alto desta tribuna ser a voz de muitos outros gaúchos e brasileiros que no fundo também estão dizendo para si mesmos: eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil, um Brasil próspero, democrático, um Brasil livre. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Muito bem, mais um Leadercast. Já começou diferente, você está vendo aqui, ouviu aqui uma fala da pessoa que está comigo aqui hoje. Deixa eu contar um pouquinho dessa história aqui, como é que ela começou. Lá para 2011, 2012, eu não vou me lembrar muito bem a data, eu recebi um texto que era um depoimento de um brasileiro que morava na Holanda e que lá ele comentava a diferença entre você abrir um negócio na Holanda e abrir um negócio no Brasil. E era uma coisa assim impensável, né, em termos de burocracia, de custo, de papelada. E ele dava um panorama lá do que era um país liberal, um país onde era muito fácil você empreender contra a dificuldade aqui do Brasil. Eu usei aquele texto num Café Brasil, publiquei, foi muito legal. Passado algum tempo eu recebi um e-mail dele agradecendo por ter usado o texto, né? Ele estava lá na Holanda ainda. Pouco tempo depois ele volta para o Brasil e aí começa uma loucura que não termina, mas pega fogo nesse trecho dessa fala emocionada que você ouviu aqui. E era emocionada porque era o dia da posse dele como deputado estadual no Rio de Janeiro. E a gente se falou bastante e passou um pouco de tempo. Eu falei, bom, eu nunca mais... Eu falei Rio de Janeiro? Rio Grande do Sul, cara. Rio Grande do Sul. E passou um pouco de tempo, a gente não se falou mais. E aí eu falei, bom, agora é que ele não vem nunca mais, porque agora o bicho virou deputado federal e com destaque. Mas acabou que deu certo, ele teve a gentileza de reservar na agenda maluca dele um dia para vir aqui. Chegou aqui puxando a malinha, sozinho, de Uber, né? Sem frescura, sem aquele monte de puxa-saco. Sentou aqui e nós vamos trocar nossa ideia. 3 perguntas fundamentais que abrem o programa, que são as únicas que você tem que seguir ao pé da letra. Depois pode chutar à vontade, tá? Seu nome, sua idade e o que é que você faz. Muito bem, Luciano. Muito feliz de estar aqui. Meu nome é Marcel Van Hatten, 33 anos. Sou jornalista e cientista político, mas nesse momento sou político, deputado federal. Deputado federal Marcel Van Hatten, que legal. Nasceu onde? Quem diria, eu diria, aliás. Olha... Com perdão da repetição, porque quando você leu aquele texto lá da Holanda,
eu estava na Holanda, recebi até visitas do Brasil, às vezes vinham conhecidos, estavam passando pela Europa ou na Holanda, e perguntavam, você foi vereador e tal, concorreu, já tinha concorrido 2 vezes deputado estadual, quando é que você volta para o Brasil? Você, tem eleição ano que vem, ou em 2 anos? E eu dizia, não volto para a política, se eu voltar é para trabalhar. Eu estava com a minha empresinha, começando esse empreendimento justamente, né? É uma consultoria pequena, e a diferença foi enorme. Aqui no Brasil tinha uma consultoria para as mesmas finalidades, que era a consultoria de relações internacionais e comunicação. Aqui eu levei quase 4 meses para poder começar o negócio, emitir nota fiscal, custo enorme para juntar a papelada, etc. Lá na Holanda, e foi por isso que repercutiu tanto aquele post no meu Facebook. Só precisei do meu documento de identidade, em meia hora eu saí de lá com a empresa aberta. Em 4 dias eu tinha o equivalente ao CNPJ no correio. Então eu não imaginava em 2012 que eu primeiro concorreria de novo a deputado estadual, que foi o que aconteceu. Segundo, que eu me elegeria deputado estadual. Na verdade, fiquei a 351 votos, fiquei na primeira suplência, mas assumi como deputado estadual efetivamente. Muito menos que eu estaria hoje em Brasília como deputado federal, eleito, empossado, líder da bancada do Novo, e deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul. A vida, o mundo dá voltas. É uma bela trajetória e que eu tenho certeza que não para aqui. Tem muito que... Isso é que nem o UFC, cara. Você tá no UFC, você tá com 30 anos, dá pra ir bem até os 40 e quebrar todo mundo, viu? Vamos lá. Você nasceu onde? São Leopoldo. São Leopoldo. Por questão de hospital. Porque meus pais, eles são 2 irmãos desde 1979. Meu pai, eles se casaram, meu pai e minha mãe em 83, se eu não me engano. Eu nasci em 85. Então, hoje são separados, mas eu nasci em São Leopoldo, que é a cidade a 30 km de 2 Irmãos, mas sempre morei em 2 Irmãos, fui criado lá, estudei lá e depois fui fazer faculdade de Porto Alegre na URGS. O que seu pai e sua mãe fazem? Engenheiro civil pai, mãe arquiteta, sem nada com política. Você cresceu numa casa de um engenheiro e uma arquiteta. Exatamente, os 2 filhos de pastores. Meu pai filho de holandês, por isso minha ligação com a Holanda, né? Meu avô emigrou da Holanda em 1963 para o Brasil, veio num navio com a esposa e os 5 filhos. Com uma mão na frente e outra atrás. Mais ou menos isso. Na verdade, ele era pastor lá e veio para o Brasil com, enfim, o que ele tinha lá, não voltou para a Holanda mais, ficou em Carambeí, no Paraná, onde ele foi pastor da igreja reformada na colônia holandesa. Depois, por uma questão de convênio com a igreja luterana, acabou indo para 2 Irmãos. E minha mãe é filha também de pastor luterano aí, de origem. O meu avô não era da igreja reformada antes, meu avô materno foi professor de seminário, muito reconhecido, faleceu faz pouco tempo, muito reconhecido na igreja, e para mim um dos grandes ídolos que eu tenho, intelectuais, o maior que eu tenho. O meu avô paterno, infelizmente não conheci, faleceu um pouco antes de eu nascer, mas meu avô materno sim. Então muitas vezes tive a oportunidade de sentar com ele, estudar inclusive alemão, grego, gostava de, por esporte, sentar com o vô e destrinchar os livros dele. Ele era formado em teologia, línguas clássicas e línguas neolatinas. Línguas clássicas é grego, latim, traduzi inclusive do aramaico, e neolatinos é francês, italiano, enfim. Um verdadeiro poliglota e intelectual. Que legal. Tem irmãos? 4. 4? Sou mais velho de 5. Você é o mais velho? Todos homens. O que o Marcelzinho queria fazer quando crescesse, cara? Pois hoje talvez eu tenha que admitir que tinha alguma coisa a ver com política, mas na época não pensava muito sobre o meu futuro, o que eu faria. Tanto é assim que eu cedo comecei a ganhar concurso de redações e eu fui jornaleiro no jornal local, fui para os Estados Unidos participar de uma competição de robótica com o time da minha escola, do Pio 12, no ensino médio. E enquanto eu estive lá, porque eu tinha amizade com o editor de jornal, por ser jornaleiro, perguntei para ele, antes de viajar, se eu poderia mandar textos de como era a vida nos Estados Unidos e tal. Eu passei a mandar para o jornal, ele gostou, principalmente os leitores do jornal gostaram, e quando eu voltei, eu recebi uma oferta de trabalhar lá como repórter no Jornal da Cidade. Então comecei como jornalista, como repórter, sempre me vi assim, pelo menos na adolescência em diante, e a partir do momento que eu assumi como profissão essa de repórter, que eu seguiria no jornalismo, mas com 1 ano de profissão eu me filiei, antes disso ainda já me filiei a um partido político e concorri a vereador. Começou cedo lá, né? E fui Você chegou a fazer faculdade de jornalismo, coisa assim? Fiz mestrado agora, né? Eu terminei, quando eu estava na Holanda, lá em 2011, 2012, primeiro eu fiz ciência política, não tinha dinheiro para fazer o curso de jornalismo, que era mais caro. Você fez onde? Lá? Fiz ciência política lá,
na Universidade de Leiden, e jornalismo foi meio a meio, metade na Dinamarca, por isso que era um curso mais caro, eu não pude fazer inicialmente, e o segundo ano era na Holanda. Mas bem no meio do primeiro e do segundo ano, quando eu já tinha terminado o primeiro, eu voltei para o Brasil, eram as manifestações de junho de 2013, aí fui convencido por amigos, né? Eu voltei de férias, não voltei para ficar. Convencido por amigos, pô, talvez seja o momento. Aí eu tranquei o curso. E vamos embora. E vamos embora. Fiquei um ano aqui investindo nisso e deu certo. Depois porque eu sou tão teimoso e eu queria tanto, pelo menos, a educação formal em jornalismo, porque eu tinha feito relações internacionais na graduação, que eu voltei para a Holanda durante o mandato de deputado estadual, tirei uma licença não remunerada, né? Meus assessores também acabaram todos sendo exonerados para poder terminar o curso, que 3 meses com licença remunerada, mas 3 meses durante os quais uma parte eu ia e voltava da Holanda quase toda semana, um troço bem maluco mesmo, e concluí o mestrado em jornalismo em 2017. Aqui nesse programa a gente faz umas voltas, tá? De vez em quando a gente vai e volta, eu vou dar uma volta agora, né? Vem cá, cara, ciências políticas na Holanda é igual a ciências políticas no Brasil? Não, é bem diferente. Primeiro, pelo tempo do curso em geral, né? Se você vai fazer um mestrado, e isso é na Europa de forma geral, né? Um mestrado sem uma finalidade de depois seguir realmente vida acadêmica, de pesquisa, que é o caso da maior parte dos mestres no Brasil também. Tem muito mestre que dá aula, mas tem muito mestre que se forma e vai para a iniciativa privada, né? Ou vai tratar de outro assunto. Você faz um curso de 1 ano e não de 2 anos. Na Europa hoje, a maior parte dos estudantes sai com graduação e mestrado em 4 anos. 4 anos? Na Holanda, quase todos os cursos assim, né? Medicina, talvez 5 ou 6, mas não que nem aqui 8, né? Que você junta o período de medicina mais especialização. Então, quer dizer, é muito mais compacto. O estudante, ele realmente é estudante full time, né? No Brasil, a maior parte do estudante precisa trabalhar durante o contraturno para poder pagar o seu estudo. A maior parte dos estudantes são de escolas privadas, quem é muito difícil acesso à federal, e mesmo quem consegue entrar na federal também tem dificuldade muitas vezes de conciliar, né, estudos com trabalho. Então nós temos uma diferença muito grande, sem contar do método científico, né? Que é muito rigoroso na Europa. No Brasil tem realmente escolas de ponta, mas infelizmente ainda a gente tem um marxismo como base de muitos currículos, e o marxismo em muitos países da Europa, muitas instituições do mundo todo sérias, é visto sim como algo que deve ser estudado, principalmente para não se repetir os erros de quem tentou implementar como política de governo a ideologia marxista, mas não como método científico propriamente dito. Ele é classificado no lugar que ele ocupa, uma ideologia antiga, uma coisa do século XIX, etc e tal, que já ficou para trás. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, quando você fala da diferença dos dois, sabe, de Holanda com o Brasil. Eu imagino que o escopo, você deve ter estudado autores lá que nunca se ouviu falar no Brasil, e vai passar um bom tempo sem que eles sejam sequer citados aqui, porque aqui realmente tem esse viés, né? E tem muita coisa nova que a gente foi conhecendo agora nos últimos anos aqui, né? Eu tive bons professores de introdução à ciência política, política 1 e 2, na Faculdade de Relações Internacionais da URGS, né? Um deles, inclusive, o professor Carlos Arturi, ele tratava de alguns autores, apenas que nesses currículos é tudo muito compactado, né? Mas grande parte dos autores que ele falava, né? Giovanni Sartori, enfim, que depois foram aparecer no meu mestrado, ele já tratava no curso. Nós contatualistas, tudo que precisa saber do básico, mas assim, ler mais aprofundadamente, aí depende muito do próprio estudante em conjunto com o seu professor poder conhecer melhor o conteúdo do que efetivamente os currículos são disponibilizados, né? Que idade você tinha lá na Holanda, quando você estava lá? Foi em 2011, eu tinha 26. 26 anos. 25 para 26. Eu sou do 26 do ano, novembro, né? Sozinho, solteiro? Sozinho, solteiro, isso. Garotão, tinha concorrido 2 vezes vida maravilhosa, etc e tal. E se mete num campo que você tem que mergulhar e estudar que nem um alucinado, porque lá, se você levar na flauta, você toma uma assim bomba mesmo. E não passa. Exatamente. Né? Ou seja, isso deve ter desenvolvido uma disciplina, um senso de, cara, se eu não cumprir o horário, se eu não prometer e fizer, não tem choro, não tem acabou a luz, não, bateu o caminho. A leitura semanal tinha uma aula, a redemocratização da Ucrânia e da Rússia, tinha
uma cadeira que era sobre isso, com um professor super renomado até na Holanda sobre esse tema, né? Jan Oversloot. E essa cadeira especificamente, para essa cadeira a gente lia um livro por semana. Sim. E apresentava o trabalho sobre o livro na semana assim. Todos tinham que escrever o resumo do livro e entregar para o professor. E a média de leitura é isso, não baixa de 100 páginas por semana e não é assim leitura, não é romance. Né? Leitura de ciência política ou de qualquer artigo acadêmico é uma leitura que você tem que parar, tem que anotar, tem que pensar. Não é fácil, não. Eu estou batendo essa tecla aí porque eu brigo muito com essa questão da disciplina, né? Alguém já perguntou para mim aqui, eu diria o seguinte: se você perguntar para mim hoje em dia qual é o atributo número 1 para você ter sucesso em qualquer coisa que você se meter a fazer na vida, para mim hoje é disciplina. Há um tempo atrás talvez fosse outra coisa. Hoje é disciplina para tudo, até para moral. Você tem que ter disciplina, entendeu? E quando a gente pega essa história que você conta aí, de ser obrigado durante um período ter aquilo, e traz uma realidade, onde a molecada está acostumada com o supérfluo, cara, com o textinho curtinho, eu tenho um saco de ler o texto, eu preciso entregar um trabalho, alguém faz para mim, eu baixo em algum lugar. No final, a resultante é um empobrecimento intelectual, de espírito e tudo mais, que traz a realidade que nós estamos vivendo no Brasil aqui. Muito pouca gente com capacidade de fazer uma análise que não seja de fofoca, que não seja de tititi, que não seja de nhen, sabe? Exato. Olhei para você, não gostei da tua cara e vou te analisar pela tua cara e não pelo conteúdo que você traz aí, né? Bom, terminei a volta, vou voltar pro caminho, né? Olha, Não, é isso. você então vai parar você foi para a Holanda. Isso. Já com a ideia de que eu vou para lá para estudar, para passar um período, para experimentar, para visitar, qual era a ideia quando você saiu daqui? A ideia, como meu pai é holandês e ele tinha um amigo muito grande, que era o Jan Buitelaar, agora falecido, que me incentivava muito. Você tem que vir para a Holanda, aqui é muito legal, você tem cursos, por ter cidadania holandesa, você tem mais facilidade de acesso, aproveita essa oportunidade. Ele insistiu muito, mostrou os caminhos, inclusive fiquei morando na casa dele quando eu estive lá, então tinha essa facilidade, né? Sim. E é claro que isso me chamava a atenção, eu já queria ter ido na graduação. Quando eu fui para os Estados Unidos naquela competição de robótica, eu tinha 17 anos de idade. Cheguei lá e aí o mundo se abriu na minha frente. Né? Eu falava inglês porque eu ouvia rock and roll, né? Dali que eu aprendi o inglês, mas falava bem já naquela época. E também porque, por falar holandês em casa, com o pai e com a avó, essa sim faleceu, a avó paterna, quando eu tinha 14 anos de idade, então tive mais contato com ela. A facilidade com idiomas vem quando você já tem de casa, né, um segundo idioma. E o holandês aí fica assim, bastante entre o alemão e o inglês. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu disse, puxa, eu quero ficar por aqui. Eu já pesquisei cursos, queria muito fazer jornalismo, então eu pesquisei, tinha a Columbia University lá do estado de Missouri, é uma das é a mais antiga escola de jornalismo no mundo. Brilharam meus olhos. Eu fui para Holanda naquela mesma viagem, fiquei 3 meses fora do país. É bem a época da SARS, eu lembro bem isso. Então, como as pessoas, SARS e Guerra do Iraque junto, as passagens estavam lá embaixo. Eu paguei acho que $290 para visitar, para viajar ida e volta dos Estados Unidos para Holanda. Aí aproveitei e fui para lá, conheci um pouco mais o sistema, estava decidido a, se fosse possível, inclusive ficar lá. Liguei pro pai e pra mãe, não, antes de fazer 18 anos, esquece. Volta. Não tem jeito. Então, acabei voltando pro Brasil, então, aos 17, e fiquei 1 ano no jornal lá da cidade. Voltei, recebi oferta de trabalho por causa dos textos que eu escrevia. Tive 1 ano assim sabático, parado, que eu não cheguei a cursar nada na faculdade, e eu acabei aproveitando aquele ano para trabalhar e estudar por conta, né? Okay. Depois passei no curso de Relações Internacionais na URGS e em Jornalismo na Unicinos. Optei pelo da URGS por ser na Federal, e Relações Internacionais me chamava sem muita atenção, continua sendo uma área que eu gosto muito. E na metade do curso, no segundo semestre, eu concorri a vereador em 2 Irmãos. Então você, isso antes de ir para a Holanda? Antes de ir para a Holanda. Isso foi em 2004 eu concorri a vereador, eu fui para a Holanda depois só em 2011. Então imagina, eu fiz todo o curso de Relações Internacionais, terminei o mandato de vereador, concorri 2 vezes deputado estadual, e aí quando eu vi assim, puxa, agora as 2 vezes que eu concorri, eu cheguei a aumentar a votação na segunda, fiz 35, eu precisava de 35 mil votos, na segunda vez eu fiz 14 mil, estava muito longe a eleição. E aí foi a hora assim, pô, já fiz minha parte, fiz o máximo que pude. Estava jovem, continuo jovem, mas jovem mais ainda naquela época. Eu disse, agora vou aproveitar e vou estudar, e
E realmente não tinha na minha ideia retornar para o Brasil e retornar para a política. Deixa eu voltar ali atrás, com que idade você concorreu a vereador? 18. 18 anos. Aí tem uma história que eu queria contar antes, quando eu estava falando, que eu nunca contei, não Sim. em público assim, ainda mais num podcast, que eu falei, talvez eu tenha que admitir que quando criança eu já tinha essa ideia de ser político. Minha madrinha estava me contando, não faz muitos dias atrás, que na casa dela uma vez, eu gostava de dormir na casa dela, criança gosta de dormir fora de casa, então ela disse que uma noite eles fizeram a noite da eleição, que eu tinha sugerido de fazer uma noite da eleição. E aí cada um tinha que fazer um discurso. Ela mora com a irmã, né? Então ela, a irmã e eu estávamos na sala fazendo lá. Cada um fez o seu discurso de candidato. Sim. E aí o discurso de candidato de cada um foi feito e depois veio a votação. Cada um votou, né, no seu candidato. Imagina, 3 pessoas, 3 votos. Foram contar os votos. A Neuza, a Marlene e o Marcel, né? Neuza, a Marlene, minha madrinha e eu. Aí foi lá, foram contar os votos. Neuza, 1 voto. Lá abrindo, Marlene 1 voto e Marlene 2 votos. Aí a Marlene olhou assim: Marcel, você não votou em você? Aí eu disse: não, achei teu discurso melhor. E aí já naquela época, a criança gosta também de brincar de muitas coisas, não é isso determinante para o que eu escolhi para minha vida, mas é uma anedota que pelo menos demonstra que já naquela época algum interesse eu tinha pela coisa. Então, cara, o que faz um garotão de 18 anos de idade, bicho, se meter em política, que é uma coisa de velho, cara, é um negócio ultrapassado, é um saco aquilo, tem que botar gravata, cara, que merda que é isso. Porra, 18 anos de idade eu tenho o mundo, porque eu tenho as meninas na rua, cara, tem futebol, cara, tem a balada, porra, política, bicho. O que leva um cara pra... colocando em contexto, às vezes é difícil responder mesmo. Mas o teu grupo em volta de você, a garotada de 18 anos, teus amigos todos, era um grupo que te empurrava para isso ou você era fora da curva? Não, acho que sempre me apoiaram, a maior parte dos meus amigos sempre incentivou, né, votou em mim, apoiando campanha e tal, mas eu realmente tinha interesses muitas vezes diferentes dos demais, né? A política é algo que vai surgindo quando você também conversa com pessoas com quem você se aconselha, né? Eu sempre gostei de conversar com pessoas com mais experiência. Talvez isso tenha influenciado. O fato de sempre gostar de ler muito, Sim. Principalmente a partir dos meus 13, 14 anos de idade. Meu pai me apresentou alguns textos na época, na Percival Pugina, lá do Rio Grande do Sul. Grande Escrevia Percival. muito. Olavo de Carvalho, naquela época era um dos poucos que escrevia na imprensa sobre o problema da esquerda. O Diego Casagrande, jornalista lá do Rio Grande do Sul. Então, eram vozes, o Políbio Braga, vozes solitárias, né? Muito solitárias, numa época em que a esquerda estava começando a vencer de fato, né? O Lula tinha sido eleito presidente em 2002. Então, e eu estou falando aí de 2000, 1999, 2000, então aqueles textos começaram a me impactar e vendo que essa ideologia eu não posso deixar prosperar no Brasil não, a gente precisa fazer alguma coisa. Me interessei muito por isso. E de outro lado, porque meu pai era empreendedor, né? É empreendedor, empresa de construção civil, chegou a ter uma incorporadora pequena, fechou, decidiu não se incomodar mais, que é a realidade de muito empreendedor no Brasil. Então, o cara emprega e aí precisa lidar com justiça do trabalho, com burocracias com injustiça do trabalho. Eu vi muita injustiça sendo cometida contra o meu pai na empresa dele, né? Gente muito boa que trabalhava para ele sendo prejudicado por poucos maus funcionários que lá inventavam um monte de história e botavam o pai na justiça. Então a gente via muita frustração em casa para quem é empreendedor, falta de pagamento do poder público. Né? Então, quando você começa, junta uma coisa a outra, como repórter do jornal acompanhava as sessões da Câmara de Vereadores e via que eu poderia... Você já vivia aquela atmosfera da Câmara? Eu vivia um pouco porque como repórter eu cobria, né? Porque eu tinha uma pergunta para colocar aqui para você, que talvez pelo fato de você ser repórter você tenha uma visão diferente, que era o seguinte: o garoto com 18 anos, cheio de ideais, com 18 anos de idade eu sou um Avenger, eu sou invencível, cara. Com 18 anos de idade eu não morro, eu faço tudo, eu ganho do mundo porque ninguém pode comigo, né? E a pergunta que eu falei para você é: quando você entra naquele ambiente já eleito, senta naquela cadeira e olha em volta e você pensa o quê? É isso? Ou você já esperava por aquilo que você viu, né? Quando você chega num lugar onde a lógica não se sobrepõe, onde um pensamento lógico ele não cabe. Você bota a lógica e entram 4 neguinhos lá falando o absurdo dos absurdos, vira uma gritaria
É complicado. Eu sempre tive embates, principalmente com a esquerda. Nós tínhamos, olha só, no PT tinha dois vereadores lá na Câmara de Vereadores, que eram a oposição nossa, inclusive era num partido que apoiava o governo, cheguei a ser líder do governo municipal na Câmara de Vereadores. Qual era o partido? O governo era do MDB e o vice era do PP. E o PP era o meu partido, Tá. né? Eu tinha escolhido lá no município por questões muito locais, né? Os empreendedores da cidade, pessoas que durante muitos anos construíram a cidade, são filiados até hoje, inclusive no PP. Né? O novo, meu partido agora, tem meia dúzia de filiados lá. Em municípios pequenos, a política tradicional tende a ficar por um tempo ainda, né? Mas... eu perdi a meu linha de raciocínio agora. Você estava dizendo que você estava lá para embaixo. Sim, os embates. Aí os petistas ali. Sim. Então você imagina, um era professor de história e o outro era sindicalista. Então eu tinha na bancada deles dois perfis mais radicais, digamos assim, sim, que normalmente são vistos como ligados ao PT, né? Então ali sim o embate era muito grande, mas obviamente que no lado que representava o governo, representava aqueles vereadores, perdão, que estavam interessados em fazer uma política mais construtiva, e existiam também embates dia a dia, né? Saber conversar para poder construir. Mas a experiência anterior, mesmo só com 18 anos, ajudou eu ter sido vice-presidente no Grêmio Estudantil, sim, no Colégio Pio XII, que era da cidade vizinha, e outra experiência de liderança na infância, assim, liderança de turma, apesar de não ser algo assim tão frequente, mas eu já tinha exercido alguns papéis de liderança que acabam fazendo com que você gostou daquilo? Saiba ouvir mais, né? Você gostou? De ser vereador? Da experiência de estar lá, claro, como vereador, como um político, claro, como representando o povo. Claro que sim. Você gostou daquilo? Com certeza. Foi uma parte muito importante da minha vida e me ensinou a ver a política um pouco com outros olhos, né? Conhecer o eleitor. Acho que isso é muito importante dizer. Nós falamos muito da corrupção dos políticos, mas tem muita corrupção no eleitorado. Sim. Eu concorri a vereador sem pagar uma rodada de cerveja, sem pagar um jantar, sem nada disso. A gente sabe que muito vereador se elege assim. Mas pior do que isso, no comitê de campanha recebíamos pedidos de tudo que é tipo, inclusive pessoalmente para mim, dependendo da casa que eu chegava, a pessoa me pedia telha, pedia dentadura, pedia óculos, pedia para pagar a conta de gás. E depois como vereador também, volta e meia alguém cruzava a rua, me via lá, vereador, eu tenho aqui. Aí chegava, aí não levantava conta de luz no meio da rua, mas chegava de uma forma constrangedora próximo de mim para, né, apresentar uma continha. Óbvio que eu não ia pagar, mas são coisas que infelizmente acontecem e muito. Que é uma cultura antiga, né? Que isso veio de muito tempo, né? E é uma coisa que precisa, para limpar vai demorar um bocado ainda, né? Fica exacerbado na campanha, que o eleitor pensa, eu vou te ajudar, mas como é que você pode me ajudar? A pessoa não pensa no como ajudar no bem comum, não, quer aquele interesse individual. Se daqui a 4 anos você vai estar de boa, vai ter teu salário de vereador ou de deputado, que seja, eu nunca mais vou te ver, então me ajuda agora, porque é minha chance de poder me agarrar em alguém para conquistar alguma coisa. Você vê que é uma relação complicadíssima, porque ela não considera o que é esse momento da democracia representativa. O que eu estou fazendo? Eu estou passando a você uma procuração para que você tome decisões em meu nome. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, nesse momento eu estou entregando a você um mandato, estou dizendo a você, pode tomar decisões em meu nome. E eles tratam como uma mercadoria, né? Eu vou te dar uma vantagem, cara. Você vai ser eleito, e para ter meu voto para ser eleito, me dá um saco de alguma coisa, me dá uma graninha aí, que você vai levar meu voto. É completamente diferente. Quer dizer, essa função inicial, que é a pessoa que eu vou colocar lá, estou colocando para falar em meu nome, parece que não existe, né? Existe eu vou dar alguma coisa, esse cara quer ganhar isso aí, então vira uma troca de favores. E claro, e só tem quem venda porque tem quem compra. Exatamente. Né? Então isso precisa mudar, e uma das formas de melhorar seria garantir o voto facultativo. Eu sou a favor. Sim. Vota quem quer participar. A responsabilidade que é exercida no momento do voto, ela é muito grande. Então a pessoa que não vai exercer com responsabilidade não precisa participar desse processo. E os países avançados, nenhum deles obriga o eleitor a votar. Eu me lembro que o argumento contra o voto facultativo, que até tem algum sentido, é aquele de que se você fizer o voto facultativo, o cacicão lá da região vai pegar 300 ônibus, vai pegar pão com mortadela, vai pegar etc e tal, e vai botar todo mundo para votar para ele,
e ele vai acabar comprando todo mundo. Existe isso vai... também. Aliás, é o que muito acontece nas eleições para o Conselho Tutelar, que é uma vergonha, né? O Conselho Tutelar é voto facultativo, tem muita gente que carrega o pessoal para votar. Isso. Só que a eleição para o Conselho Tutelar, ela ainda é muito restrita, sabe? As pessoas, infelizmente, aliás, fica mais um alerta aqui, né? Infelizmente, dão pouco valor para o Conselho Tutelar. Gente, é quem cuida das nossas crianças. E hoje, lamentavelmente, não vou generalizar, mas grande parte dos conselheiros tutelares são cabos eleitorais de luxo de vereadores. A gente está lá ganhando salário gordo para representar interesse político, partidário muitas vezes, e não para cuidar das nossas crianças. Mas, saindo do exemplo do Conselho Tutelar, que é um exemplo importante até para a gente trazer para essa discussão, o voto facultativo, por outro lado, encareceria muito o custo do voto. Então, o facultativo. Facultativo, claro, porque o obrigatório é barato, você tem que votar de qualquer forma mesmo. Sim. Então a pessoa que está disposta a vender o voto vende baratinho, né? Se eu tenho que votar de qualquer forma, bom, eu vou vender baratinho. Agora, se o voto é facultativo, não, eu tenho que fazer a opção de ir votar para o cara comprar o voto da pessoa, levar e tal. O custo desse voto vai encarecer muito, né? Mas são todas teorias, nós não temos como chegar numa solução ideal ou num resultado ideal sem testar. Sim. Mas por princípio eu sou a favor do voto facultativo, da liberdade para as pessoas. Eu concordo, eu não era, tá? Mas há uns tempo atrás eu mudei também essa coisa. Me fala uma coisa aqui, naquele momento em que você está lá como vereador, passou pela tua cabeça que aquilo poderia ser a tua vida, sabe? Pô, encontrei política, acho que é legal, daqui eu vou seguir, vou continuar. Isso não fazia parte do teu escopo? Não, e confesso que até hoje não faz. É muito engraçado. Eu agora finalmente achei a resposta que eu tenho dado para as pessoas quando perguntam, e como é que é, onde é que você quer chegar? Aí eu digo, eu quero fazer o máximo possível em 4 anos para não precisar voltar. A política é o que a gente exerce por sentimento de missão mesmo, né? E quando eu fui vereador, sempre houve pessoas, você vai ser prefeito da nossa cidade, alguns mais malucos, você um dia vai ser presidente da República. Nunca pensei nessas coisas, né? Onde eu vou chegar. E agora também fui eleito deputado estadual primeiro, né? Fiquei na primeira suplência, mas assumi. E ao longo do meu mandato havia quem dissesse que a trilha que eu estava seguindo era uma trilha radical, porque eu estava batendo demais, né? Eu estava querendo ser o Joãozinho do passo certo, e isso não vai te levar a lugar nenhum. Só que eu comecei a crescer, as pessoas e as redes sociais ajudaram muito. Isso é fundamental, né? Redes sociais, o fato de que pessoas como você aqui em São Paulo viram um deputado estadual lá do Rio Grande do Sul usando a tribuna um dia para fazer um discurso. Isso não existia no passado, né? Então isso ajudou muito a que me tornasse conhecido. E aí por março, até fevereiro, março do ano passado, eu estava com uma relevância enorme antes das eleições, né? Fevereiro, março de 2018, e eu decidi tomar o passo de sair do PP para ir para o Partido Novo. Bom, aí os mesmos que diziam lá atrás que eu não ia ter sucesso por causa da postura que eu estava tomando, mas que já estavam admitindo que ele vai acabar conseguindo se eleger com uma boa votação, disseram agora o Marcelo jogou tudo fora. Porque saiu do PP, que era o partido com maior número de diretórios no estado, mais de 450 diretórios, com 200 mil filiados no estado do Rio Grande do Sul, maior número de vereadores, mais de 1000 vereadores, enfim, um partido que realmente tem muita gente boa lá. Não sei por causa do PP do Rio Grande do Sul, do PP, muito por causa do PP nacional e porque sempre estive alinhado aos princípios e valores do Novo, que não existia até eu concorrer a deputado federal, né? E eu tomei a decisão de ir para o Partido Novo, que tinha 2.000 filiados no Rio Grande do Sul, um único diretório em Porto Alegre e um único vereador. Mas eu disse agora sim que, o Marcelo estava indo bem até aqui, mas jogou a eleição fora. Acabei sendo o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, né? Com o dobro de votos quase do que o segundo colocado. Foi fascinante ver aquilo lá, cara. Muito bacana. E você falou uma coisa importante aí, que esse papel que as redes sociais fazem nesse processo todo, porque é aquilo, elas não têm controle, né, galera? Então o que circula e o que viraliza pelo mérito que ele tem, né? E eu me lembro dos teus vídeos, aquele vídeo lá, você na praça, no parcão, lá, brigando com os caras no parcão e enfrentando o sindicalista e pode gritar, xinga mesmo, aquela coisa toda que mostrava que tinha uma voz sendo ouvida lá. E isso tudo sempre foi espontâneo de mim, assim, eu me surpreendo, quando eu vejo meus vídeos, eu tendo a não acreditar, eu digo, mas eu não acredito que esse cara está fazendo isso aí. É meio maluco, porque realmente a gente tem essa visão de que esse pessoal é perigoso, e de fato alguns são, né? Esse pessoal vai atentar contra a nossa integridade física, mas no fundo, quando eu estou reagindo a isso, eu estou tão indignado, eu não estou espalhando ódio. Às vezes, tá espalhando. Não, o ódio que espalhou foram eles primeiro, né? Dividindo o país entre nós e eles.
a sociedade brasileira começou a reagir com indignação. E é tudo tão espontâneo, tão natural que... Sim, que eu me vejo ali de repente. Ele tá isso. falando o que eu queria falar. E muita gente dizia isso pra mim. Ele está gritando o que eu queria gritar. E acho que aí é que está. Vamos extrapolar, né? É assim que um sujeito do baixo clero, sem partido, sem televisão, sem nada, ganha uma eleição para presidente da República. Perfeito, tendo feito 4 votos para deputado, para presidente da Câmara. E o que é isso? Nada mais é do que esse cara tá falando coisa com coisa. Eu tô ouvindo o que eu penso e aí 57 milhões vão lá e votam no cara. Uma coisa que seria impensável há 6, 7 anos atrás, né? Perfeito. Então tem um impacto grande aí das mídias sociais, que é uma coisa que precisa ser, eu acho que até melhor estudada e mais valorizada do que tem sido, né? Tá virando uma rinha selvagem, tá bem complicado aquilo lá, né? Não é só no Brasil, no mundo todo, né? É no mundo todo. Então, mas eu estava hoje num outro compromisso, de mais cedo a gente estava falando sobre polarização e tal, porque quem não gosta dessa disputa política, que muitas vezes realmente é viciosa, e eu também não gosto quando ela fica muito radical e virulenta, bota tudo a culpa numa suposta polarização, né? Sim. É o jargão, isso, é o jargão da violência. Agora, eu costumo olhar o lado positivo das coisas. O que significa positivamente a questão da polarização? Que antes dessa polarização havia o quê? Uma hegemonia. Uhum. Havia a ditadura do politicamente correto. Se você não falasse de acordo com o que eles pensavam que você tinha que falar, Sim. você estava fora do jogo, estava fora da turma. Sim. A polarização é o primeiro passo para a pluralização. É isso que eu gosto de dizer. Então, tem polarização? Tem, mas agora pelo menos tem direita e esquerda mais ou menos bem definido. Uhum. Nós temos que passar para o espectro da pluralização. São Sim. diferentes ideias sendo discutidas democraticamente no país. Eu diria que a minha visão é a seguinte, é que há um tempo atrás uma minoria dominou os centros de geração de discussão, onde nascia a discussão, onde é que se pautava a discussão, que era na mídia, que era na universidade, é uma minoria, eram 30% que dominavam aquilo, e a gente olha e fala, pô, dá a impressão que aquela é a maioria, né? Quando você abre uma janela para que todo mundo se manifeste, a gente descobre que tem um monte de gente pensando diferente. E eu não consigo brecar essa minoria, acontece o que aconteceu. Pô, de repente, quem está gritando tanto assim é meia dúzia, cara. É isso. Vamos lá para tua arena de batalha hoje, você entra lá naquela comissão, você entra lá no plenário, cara, quem grita? São 10, 12, isso. 15, cara. Mas tem 400 que não estão gritando ali. E quem olha, vê os 15 gritando, fala, pô, esses caras não são. Eles são mais barulhentos. Mas nós vamos chegar lá, né? Então você não tinha essa visão lá atrás e aquilo podia vir a ser teu futuro. Você esteve vereador durante algum tempo, só não seguiu adiante porque não participou da eleição para deputado, eu não deputado quis estadual e não elas levou. São intercaladas, né? Então eu concorri a vereador, fui eleito. Em 2006 concorri a deputado estadual, fiz 11 mil votos. Uhum. Em 2007 fui eleito presidente da juventude do PP no estado e com aquela eleição eu me comprometi pessoalmente com todos os que seriam candidatos a vereador nas eleições seguintes de 2008 de não concorrer a vereador. Eu disse, eu não vou concorrer, se eu vou apoiar, vou viajar ao estado. E eu tinha planos já de estudar fora do país naquela época, né? E um mandato de vereador estava bem cumprido. Apoiei 2 candidatos jovens do PP lá na cidade a vereador. Os 2 se elegeram, um hoje é vice. Elegeram por méritos deles, apoiei, mas obviamente eles são pessoas que têm méritos próprios e são muito competentes. Um deles é vice-prefeito, deve vir a ser candidato a prefeito na próxima eleição, e a outra foi a vereadora mais votada na eleição seguinte. Então eu gosto disso, de poder ver que você deixa um legado. E em 2008 não concorri a vereador, mas cheguei a passar na convenção do PP local para ser o candidato a prefeito da cidade. Mas eu também achei que era cedo demais, eu queria estudar fora e não concorri. Concorri de novo aí fui para os Estados Unidos, fiz aquele curso em Georgetown. Essa aí foi a segunda vez aí que eu fui para os Estados Unidos, né? Foi um curso de meio ano, fantástico, abriu mais uma vez minha cabeça. Curso de quê? Que era? Era um curso de competitividade para liderança global, um nome meio pomposo. Era um curso de meio ano, tinha 5 pessoas do Brasil que foram escolhidas por processo seletivo, 2 do Rio Grande do Sul, né? E então eu e o Fábio Osterman, que hoje é deputado estadual pelo Novo lá, nós fomos os escolhidos pelo pessoal do Instituto Ling no Rio Grande do Sul, recebemos bolsa e passamos meio ano no exterior estudando. E aí você volta e bota na cabeça, bom, vou para Holanda.
Não, eu voltei em 2009, metade do ano, aí voltei em 2009, metade do ano, tinha passado para o segundo curso de administração, né, no ano anterior, em 2008, fiz vestibular junto com meu irmão e estava fazendo segunda graduação, interrompi para os Estados Unidos, retornei depois no segundo semestre de 2009 e naquele período concorri pela 4ª vez para o DCE da URGS, junto com um grupo lá de estudantes, a maioria sem filiação partidária, sem interesse em política partidária, mas todos assim, com uma visão liberal, visão de direita e tal. E vencemos a eleição. Depois de 4 tentativas seguidas. A primeira vez em 40 anos que a esquerda radical não vencia uma eleição no DCE da URGS. Foi algo assim, precursor também no Brasil. Era difícil. Eu me lembro dessa... Tinha aqui os USP Wars, não sei como é que era. Eu não me lembro quem era aqui, mas se eu não me engano, foi em Minas também que aconteceu alguma coisa. Foi mais ou menos na mesma época. Eu me lembro que estava começando uma movimentação e de repente pintaram oportunidades. Eu acho que era alguém em Minas Gerais também, mas eu me lembro de vocês. Eu me lembro de ter visto uma série de publicações e falar, cara, essa molecada vai levar e vai se quebrar uma hegemonia e prepare-se que vai vir briga eleição feia. De DCE é coisa assim, é Venezuela. É um troço de louco, aquilo é fraude nas urnas, as comissões eleitorais da esquerda mandam no pedaço. Esse pessoal que defende democracia, quando a gente vê o que eles fazem nas faculdades, a gente entende que democracia eles querem. Não abrem, como eles querem só urna de pano, não abrem urna nos cursos de administração, medicina, direito, abrem urna só nos cursos de sociais, história, geografia e tal. Nada contra, mas tem que dar oportunidade para todos, né? Claro. E no fim, de 25 mil estudantes na época da URGS, só em torno de 3 mil votavam. 3 mil? 3 mil. 3 mil. Então o que nós fazíamos? Campanha com aqueles que não costumavam votar. Sim. Então depois de 4 anos de tentativa, liminares judiciais, a gente conquistou acho quase 20 nesses 4 anos. Vencemos as eleições e assumimos no final de 2009, 4 de dezembro de 2009, essa data está bem gravada na cabeça. Durante o ano de 2010, então, fui membro da gestão do DCE e me licenciei para concorrer mais uma vez a deputado estadual. Foi a segunda vez. E aí, bom, 14.068 votos depois, foi mais uma eleição assim franciscana, né? Não tinha muita internet, alguma coisa de campanha na Orkut, mas longe daquilo que viraram as eleições agora com WhatsApp e Face, etc. Instagram. Decidi que 14.068 votos, precisava de 35 mil. Não queria usar as ferramentas da política tradicional, da velha política, para me eleger. Deixa a política para lá, vamos fazer outra coisa, a vida, vou me aprimorar academicamente, preferencialmente no jornalismo, que era a minha intenção inicial, né? A gente volta então para o início da conversa. Me candidatei para o mestrado em jornalismo, passei na pré-seleção, assim como passei em outros 7 mestrados na Holanda para os quais tinha me candidatado, mas não tinha dinheiro para fazer jornalismo na Dinamarca, fui fazer ciência política na Holanda. E você chegou a fazer o jornalismo em algum momento aqui no Brasil? Não. Não, você nunca fez? Só lá. Não, aqui não. Só fez lá? Fiz lá. Fiz esse mestrado lá, mas eu usei as manifestações, a cobertura da imprensa brasileira sobre as manifestações contra Dilma para a minha dissertação de mestrado. Né? Mostrar como era o viés, né, dos jornais em relação ao impeachment. Né? Tem um professor que disse que você foi fraquíssimo no mestrado. Você tirou sua nota baixa. Coisa mais ridícula. Primeiro que a mentira é deslavada. Ai, meu Deus. E segundo que é o tipo de... Ele é um esquerdista lá, né? Foi num debate na UBRA que eu tive junto com ele. Eles gostam de fazer exatamente isso, né? Atacar no pessoal, inventar história. E disse que eu fui fazer um cursinho de especialização que nem bem era mestrado. Depois que eu fui refletir e me dei conta que ele estava atacando... Eu acho que foi isso. Atacando o fato do curso ser de 1 ano, enquanto o mestrado de ciência política no Brasil é de 2 anos. Mas é aquilo que disse, o curso de 1 ano é tão intenso que vale, né, por 3 ou 4 anos do que aqui no Brasil. Mas eu tirei 10 na monografia de graduação, de especialização, os 2 na URGS, no mesmo local que aquele cidadão é professor. Quem não deveria ser professor é ele, porque método e rigor científico 0. Mas tudo bem, aí... Infelizmente, essa realidade da academia é o preço brasileira. Da democracia. Você tem que ouvir umas coisas que não... É bom, porque no fundo isso depõe muito mais contra ele do que contra mim. Não depõe nada, depõe contra o professor fazer isso com o aluno. Onde, ainda que fosse verdade, digamos que fosse verdade que eu tivesse notas baixas, jamais um professor poderia fazer isso com o aluno. É uma falta de ética tremenda, né? Ainda que fosse verdade. Então, é um absurdo total. E também o que... Cara, isso é muito relativo, cara. Eu costumo contar uma história interessante. A gente se encontra, minha turma de formatura, de quando em quando. Nós fizemos um encontro aí de 40 anos de formado, essas coisas todas aí, né?
E tinha alguns colegas de classe que eram os aviões, cara. Os moleques eram os melhores, o número 1, o número 2, os caras eram um ferro. O cara tirava nota 10 em tudo e 40 anos depois não aconteceu nada com esses caras. E tinha uns mané de fundo de sala de aula, cara, que só faziam barbaridade e os caras viraram aviões. O cara é dono de empresa, o cara é isso, quer dizer... O fato daquela nota, daquela fotografia daquele momento não tem a implicação do que esse cara veio fazer lá na frente, né? Então é muito relativo isso aí. Que é mais uma falta de rigor científico dele. Porque se olhar essas estatísticas, já sabe. Você pode te atacar e ver se você fica nervoso, perde a Exato, mas esse é o lance. porque ele estava muito nervoso. Até porque Sim. eu estava falando, até para dar o contexto para quem não sabe qual é o contexto, acho que depois a gente pode botar talvez na descrição o link para o YouTube para esse debate específico. A gente estava tratando da questão dos cursos contra o golpe dentro da URGS. Sim. E ele defendendo que a universidade realizasse os cursos contra o golpe como se não fosse algo partidário, como se não fosse algo doutrinário, um absurdo. E eu comecei a contra-atacar. Eu li a súmula dos cursos, um troço vexaminoso, não só na URGS como no Brasil todo. Ficou nervoso. Em vários lugares, né? Só pra gente ficar nessa coisa do debate aí que eu acho que é interessante, tem uma geração nova de uma garotada que você faz parte. É você, é o Kim, Arthur. Eu não tô nem falando das ideias de você. Eu tô dizendo o seguinte: é uma garotada aguerrida que entra na discussão, entra no debate, vai no pau. E eu me lembro do Kim falando uma coisa interessante que eu achei engraçadíssimo. O Kim falava o seguinte: sabe por que eu ganho os debates? Porque eu estudo. Chega na minha frente um mané que só tem papo ideológico furado e eu estudei o assunto. Disciplina. Então quando ele começou a conversar, eu sei o assunto que eu fui estudar, cara. Então eu tenho argumentos para argumentar com o cara. E há essa questão toda de você bancar o debate, mas num ambiente que o debate é complicado, cara. Eu vou voltar pro teu dia a dia, hoje em dia, cara. Como é que você debate com uma Gleisi Hoffmann, cara? Sabe, com uma Érica Cocai? Os caras, elas vão buscar umas coisas estapafúrdias e defendem, elas não acreditam naquilo, sabem que não é verdade, mas tem toda uma mecânica, é um atrás do outro, eles estão organizadinhos, Perfeito. Eles sentam no lugar certo, eles quebram o teu raciocínio na hora exata, eles gritam mais alto que você não... Então, a dinâmica do debate, do ponto de vista formal, eles dominam, cara, porque eles sabem onde quebrar, onde bater, e se bobear, ela vai lá na frente e arranca o papel da mão do presidente, né? Então tem toda uma mecânica estudada, aquilo não é por acaso, aquilo é muito bem ensaiado. Eu acho que tem uma reunião anterior, né? Como é que nós vamos... Claro. Eu vou usar, aqui pode, tá? Como é que eu vou foder o debate? Então, ó, você vai lá e senta na mesa, rouba o papel, se alguém encostar em você, você começa a gritar, diz que foi agredida. Se joga no chão. E vira aquela circo, onde de repente entra alguém lá e fala, cara, eu tô tentando botar lógica aqui, 7 horas depois, vocês não saíram continuam patinando ali, né? Então, nada disso é de graça. Mas a gente vai voltar um pouquinho para isso aí. Tem um dos debates ali, e agora aqui você fica tranquilo para falar nisso, se quiser ou não, tá? Que toca num tema muito importante, que houve um incidente na tua vida, que foi até utilizado por vários caras que são contra você, e que vêm e jogam em cima uma acusação, que eu acho que era legal se a gente falasse aqui. Eu já ouvi você falar, já vi você explicar, já vi você documentar. E acho que para quem está ouvindo aqui era legal entender o que aconteceu, né? Você quer falar? Então, podemos falar. Então claro. O pessoal vem te acusa. Na verdade, eu costumo não abordar muito esse assunto em respeito à própria família minha e a família envolvida no acidente, né? Houve um acidente de trânsito. Isso foi em 2006 ainda, né? No retorno da faculdade, era um dia de sol, dia de tarde, né, andando pela BR-116, e infelizmente fui surpreendido por uma pessoa que invadiu a pista e acabou sendo atingida, né, pelo meu carro na BR-116. Fui hospitalizado, precisei socorro, né, tudo que se pôde fazer na hora em que ocorreu o acidente. Desculpe. Você desligou e eu que sou o cara do amo, não desliguei. Vamos lá, volta um pouquinho antes. Tudo que eu pude fazer na hora que aconteceu o acidente, né? Então, na verdade, as pessoas que remexeram nessa história trágica, traumática, para
quem quer que esteja envolvido, tanto de um lado como no outro, fez a mais pura maldade, né? Infelizmente, meio ano depois, internada essa pessoa, ela acabou vindo a falecer, né? Hoje é uma história que os dois lados, né, nós queremos esquecer, porque é traumatizante para as duas famílias, mas quem fica mexendo nessa história, ainda mais com fins políticos, eu acho que fala muito mais da pessoa, aliás, fala só da pessoa e não fala de mim, né? Porque é lamentável que se use uma tragédia pessoal para finalidade política. Num debate, né? No meio de um debate, joga aquilo como argumento. Cara. Agora eu vou. Era de vez. Então, assim, sou inocente, nunca tive nenhum tipo de infração que se possa dizer, olha, o que o Marcel está fazendo na sua vida pessoal que justifique ele ser um representante da política. Eu acho que o maior exemplo disso foi a minha própria votação. Todo mundo sabendo que eu tenho uma história triste na minha vida, né? E aquelas pessoas que gostam de mim me acompanham, se solidarizando, inclusive, com aquele momento. Você volta de férias da Holanda, quando foi? 2013, você falou? 2013. 2013. E você desembarca no Brasil em plenas jornadas de junho, foi isso? Pouquinho depois. Pouquinho eu estava depois. nos Estados Unidos participando de alguns cursos. Você acompanhou de lá? E acompanhei dos Estados Unidos pela internet. De lá você viu a cena do povo em cima do prédio do Congresso, aquela coisa, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, a gente demorou muito para perceber o que significava aquilo e que ali poderiam vir desdobramentos que, bom, a gente olha para trás, são só 6 anos, cara, é impossível imaginar hoje. Quem olha hoje para trás fala, cara, imagina você que estava lá em cima do prédio do Congresso, imaginar que 6 anos depois teria Jair Bolsonaro como presidente do país, né? Aquilo para mim foi um momento em que explode a panela, né? Sabe, aquilo estava tudo tenso, explode a panela e como a explosão vira uma zona, ninguém sabe direito o que vai acontecer, ninguém manda em ninguém, perde-se o controle, começa como um negócio controlado, perde-se o controle, vira aquela bagunça e quando termina aquela zona toda, tinham surgido núcleos com ideias próprias e gente olhando e falou, pô, eu acho que dá para mexer nessa coisa, né? E nascem os movimentos populares, nasce muita gente que não tem interesse por política, começa a discutir política, molecada começa a assistir na televisão e culmina com uma cena que para mim é uma cena icônica que acontece comigo, caminhando aqui em Moema. Eu passo no final de tarde por um boteco na esquina, onde tem 3 caras tomando cerveja e a TV transmitindo um voto do Celso de Mello, cara. A TV não estava no canal, estava no canal da TV Justiça. Por horas, o Celso de Mello lendo um voto e 4 caras tomando cerveja e a TV ligada, transmitindo o Celso de Mello. Eu falei, cara, o que houve com esse país aqui, né? Foi uma mudança completa, né? Você assiste isso dos Estados Unidos, pela internet, né? Você chegou a imaginar que era esse momento de estouro de panela de pressão? Você tinha feito uma análise a respeito? Dava para ver que muita coisa estava mudando no Brasil. Aquilo explodiu. As redes sociais explodiram também, né? Começou com algo muito localizado, que era os tais dos 20 centavos, né? Do pessoal do PSOL, do Movimento Passe Livre, que depois quis se desvincular de tudo que veio a reboque, né? Perdeu o controle, né? Perdeu o controle. É que perdeu o controle também porque foi a gota d'água para toda a população que estava vendo uma Copa do Mundo sendo organizada no padrão FIFA e o resto dos nossos serviços públicos padrão, enfim, terrível, né? Então isso foi acabando por deixar um movimento enorme. Só que a democracia tem idas e vindas, né? Teve toda aquela movimentação, aí teve campanha eleitoral, não houve muita renovação naquela campanha, Dilma inclusive foi reeleita. Mas ainda que seja visto como um acidente de percurso, né, as idas e vindas do processo democrático, ninguém fez mais pelo liberalismo no Brasil do que Dilma Rousseff, né, porque ela sozinha conseguiu demonstrar para todos os brasileiros o quanto mais liberdade era necessária para o país. Se elegeu pedalando, né, gastando o que não tinha. Nunca o déficit fiscal foi tão grande no país, né? Os gráficos mostram, mas mais do que os gráficos, as pessoas desempregadas, a falta de dinheiro no bolso do cidadão brasileiro, né? E isso acabou fazendo com que
o movimento anti-PT e anti-Dilma tomasse corpo depois, já no início do mandato dela. Eu fui o primeiro deputado a pedir o impeachment dela em março de 2015, um mês depois da minha posse. E era estadual, né? Daí depois começou a andar. Em agosto ou setembro de 2015, eu sugeri que ela renunciasse, Temer também, todos os deputados e senadores, inclusive nós estaduais. Mas óbvio que ela não fez. Sim. Mas era um tipo de situação política em que nós todos vivíamos que tinha que ter ouvido para as ruas, para as pessoas que não estavam aguentando mais da forma como o país vinha sendo levado adiante. E no fim das contas o impeachment acabou sendo inevitável. O que faz você desistir de continuar na Holanda e falar, eu vou comprar essa briga aqui no Brasil? Qual é o gatilho que te foi olhar e falar, cara, este é o momento em que as coisas estão mudando, é agora que se alguém tiver que acontecer vai ser agora? Foi o quê? O que foi, cara? Na verdade disseram isso pra mim mais do que eu mesmo ter percebido. Eu fui depois confirmando isso ao longo do ano. Eu cheguei em agosto ou setembro. Eu vim no Brasil de férias, 2 semanas, agosto, setembro, tenho minha certeza. Vim para apresentar um amigo meu, deputado, que ia concorrer a deputado estadual pelo PP, eu estava no PP, que já tinha me ajudado nas minhas campanhas anteriores à presidência da juventude do PP. Então eu estava inclusive retribuindo a ajuda dele, fui apresentando ele para uma série de pessoas durante essas 2 semanas de férias, né? Ele mesmo me convidou a pagar a passagem, no fim das contas, como eu acabei voltando, eu disse, não, deixa que eu pago a passagem agora. Mas eu vim para o Brasil para apresentar ele para determinados amigos. E a última pessoa que eu conversei foi com o fundador do IE, o William Ling. Ele foi quem me selecionou também para a Bolsa de Georgetown em 2009, né? E quando eu apresentei ele, estava pessoalmente com o Marcos Vinícius, esse meu amigo que acompanha o deputado estadual, ele e o William, ele na mesa ouviu a história dele todo, disse, gostei do candidato, mas eu acho que quem deve concorrer é você. Nós estamos num momento em que faltam pessoas com a tua qualidade de articulação para falar das ideias que fazem falta no Brasil. Você tem experiência com redes sociais. Ele nem tem redes sociais, mas ele sabia que eu tinha intimidade com ela, tanto é que você, né, Luciano, leu um post meu naquela época. Então naquela época já tinha, bastante limitado em comparação a hoje, mas já tinha intimidade com as redes sociais, já tinha formação acadêmica para isso e mestre em ciência política e tal, e já tinha tido experiência como vereador anteriormente. Foi uma paulada na cabeça, porque foi assim, inesperado, né? Eu estava ali para apresentar outro, não para a pessoa sugerir que eu talvez pudesse voltar para o Brasil. Voltei para a Holanda, eu estava com passagem marcada, se não me engano a reunião foi na sexta, na terça eu estava embarcado no avião para ir para a Holanda, e lá conversei com os organizadores do curso, né? Mandei um e-mail para o William também explicando a situação, olha, você me fez refletir, estou pensando, mas primeiro eu teria que ver se realmente existe todo esse, entre aspas, mercado eleitoral para uma alternativa dessa. Só volta e a gente vê o que a gente pode fazer para ajudar a montar isso aí. E eu fui, então, avisei os professores, 1 semana depois estava de volta no Brasil. Pedi, né, perguntei lá pro pessoal da Holanda, na MCD, se eu poderia eventualmente voltar no futuro, se tinha como trancar. Disse, não tem, só não podemos deixar muito tempo, mas tenta. Então, voltei determinado a deixar 1 ano parado e, na minha cabeça, no ano seguinte estava de volta na Holanda. Sim. Aí eu voltei, era setembro, e fui conversando uma por uma as pessoas, assim, formadoras de opinião de Porto Alegre, que eu sabia que tinham sido eleitoras minhas já no passado e poderiam vir a me apoiar nessa pelo menos, né, contar do contexto, envolver elas no projeto. Perguntava, você acha que é hora de eu concorrer? Aí, pessoal Pugina, Diego Casagrande, Ricardo Gomes foi presidente do IE, Fábio Osterman, Ronald Hilbert, professor de economia lá da URGS, o Paulo Moura. O Políbio, ele conversei com ele também, mas ele acabou não entrando nessa primeira fase de conversa, que acabou formando um conselho, meu. E em dezembro daquele ano, eu tinha voltado em setembro, em dezembro, pouco antes do Natal, umas 2 semanas, eu reuni toda essa gente, umas 20 pessoas. E eu disse, agora chegou a hora de decidir. Eu ouvi individualmente cada um de vocês falando, mas queria ver com vocês o que vocês acham. E é engraçado essa história, porque 80% ou 90% disse, não, a gente acha que você tem que concorrer. Mas 3 ou 4 disseram que não, né? 3 meus melhores amigos todos disseram, não, Marcel, volta pra Holanda, vai ganhar dinheiro, vai estudar, termina teu curso, não faz uma loucura dessa. Que você vai se incomodar. Vai se incomodar, você já tentou 2 vezes, e quem mais sofre é quem está mais perto, ainda mais na política, né? Mas aí eu fui para casa refletir, tomei a decisão, disse que eu ia tentar, então, durante o primeiro semestre ainda, avaliar a situação. Montamos um ciclo de palestras em universidades chamado
imagina depois da Copa. Tá todo mundo dizendo, imagina na Copa. Então nós criamos Sim. um ciclo de palestra, imagina depois da Copa. Pô, sim. que coisa é essa, que costume mais feio que o brasileiro tem de curto prazo, né? Tudo Sim. imagina na Copa, imagina, não, vamos imaginar depois da Copa. Que Brasil nós queremos daqui a 10, 15 anos, né? Imagina na Copa é muito pouco. Então a gente brincou com isso. E essas pessoas que eu consultei, que fizeram parte do meu conselho, me ajudaram. Nós fizemos um programa, se não me engano, de 20 universidades que eu visitei, eu sempre ia em todos os eventos, mas num evento era o Marcel, o Pugino e o Diego, no outro era o Marcel, o Fábio e o Ronald, e assim por diante. A gente ia se revezando e para sentir, né, para eu sentir mesmo se essas ideias estavam sendo bem recebidas. E aí decidi concorrer em julho, ali na época da convenção, eu decidi 100%, né? Tá, vamos concorrer, vamos lá. Fizemos uma campanha de arrecadação de fundos também com amigos e redes sociais intensa. E chegamos a 35.345 votos. O partido era o PP. PP ainda. Legal. Bom, ali você está como deputado estadual. Estadual. Deputado estadual. Quantos mandatos foram? 2? Um só. Um só. Um mandato como deputado. Na verdade, 3 anos de mandato, né? Tá. Estadual. Por ser suplente. O salto para federal, ele acontece a partir de que momento? Qual é o gatilho de novo? Cara, é tipo assim, eu quero ir para lá porque lá eu posso agitar mais. Isso aqui ficou pequeno para mim. Ou acho que eu tô com... eu estou tão bem colocado aqui que eu posso almejar um passo adiante. Como é que você amadurece essa ideia de... Certo. Eu acredito muito em passo a passo, né? Não tem Sim. nada contra quem chega direto a deputado federal. Acho que é algo que é possível. Tem vários que são deputados federais e pela primeira vez estão exercendo o mandato eletivo. Mas quando eu comecei o mandato estadual, já ali no terceiro, quarto mês, eu tinha gente dizendo que você deveria ser federal porque a tua pauta é muito nacional, né? Sim. Ajudei a organizar os protestos contra a Dilma e tal. E eu respondi assim, muito conscientemente, se me trocar assim, hoje, no início do mandato estadual, a minha cadeira de deputado estadual pela de federal, sem precisar passar por uma eleição, eu não aceitaria. Porque eu seria 1 em 513. Eu preciso criar um lastro suficiente para poder chegar em Brasília com algum tipo de relevância. Sim. Porque Brasília é fácil você... Eu já conheci, já tinha trabalhado lá, essa parte até não cheguei a falar com um deputado federal do PP, eu cheguei a trabalhar um tempo com ele como assessor lá, então conheci um pouco a situação. E se você não chega a ter uma certa influência, relevância, é muito difícil. Até consegue, mas demora mais tempo. Você está no baixo clero, no baixo clero. Que é uma coisa que as pessoas não entendem, sabe? A pessoa olha daqui e não entende, que é aquela coisa seguinte, um sujeito que está no baixo clero, ele não consegue nem que o projeto dele suba. Para subir tem que ter um padrinho no médio ou alto clero. Quer dizer, se não tiver o mérito do projeto, pelo mérito, dificilmente ele sobe. Né? Então tem todo um trabalho de bastidores que se você não tiver relevância ali, você está no fundo da sala e ninguém vai nem te ouvir, né? É muito presidencialista o sistema da Câmara, no sentido de que, não é por causa do Maia, qualquer presidente que está lá, tem poder sobre a pauta. Então ele decide. Então se você não estiver próximo de alguma forma, ou se você não tiver uma relevância que externamente te dê apoio para que as pessoas te percebam lá dentro, é muito difícil fazer as coisas andarem. Então foi isso, foi um processo de amadurecimento, mas assim, 1 ano antes da eleição, jamais, quase 2 anos antes da eleição, eu percebi que o caminho era esse. E também pela própria renovação. Sempre que eu puder dar espaço para outras pessoas, melhor. Você pula do PP para o Novo, para concorrer como deputado federal. Você ficou surpreso com a votação? Ou estava nos conformes? Foi maravilhosa, foi muito boa, mas nós sabíamos que tinha potencial para ser um deputado bem votado. Era voz corrente logo na minha mudança. Como eu disse, houve aqueles que acharam que minha mudança ia prejudicar tremendamente. Mas, em geral, nós percebíamos um grande apelo nas redes e foi uma campanha muito bem feita em redes sociais também. Então, a gente controlava muito a mensagem que a gente enviava para os apoiadores também levavam adiante. E uma campanha foi grande em vários sentidos. Quando ela é grande em muitas frentes, ela acaba se tornando grande no resultado também. Por exemplo, doações. Eu fui o candidato a deputado federal que mais doações teve no Brasil, em número de doações. Mais de 1.000 pessoas fizeram doação. Nós arrecadamos um pouco mais de 800 mil reais total. Mesmo assim, esse valor é menos da metade do que, em média, um deputado federal que já estava na Câmara recebeu de dinheiro público para a campanha. Os deputados saíram com 2 milhões na conta para fazer campanha, um absurdo.
E a gente vê como o dinheiro apenas não faz tanta diferença. O que faz é o engajamento. Quer dizer, só para citar, esses caras que receberam 2 milhões são os caras que já estavam lá. Já estavam lá. Você que é um novato chegando, Eu sou um novato. você não tem esse dinheiro. Não tem esse dinheiro. E o novo, se tivesse, não ia usar. Mas tinha Sim. muito novato em partido tradicional, PP, MDB, que estava tentando se eleger federal e não teve um centavo. Só ganhou dinheiro quem era ligado ao partido. Então, você que Ou tá se fosse mulher. E aí está esse problema dos laranjas Da em cota. todos os partidos, Isso, a das cota, cotas. a cota. Porque o que acontece? É como a mulher tinha que receber 30% dos valores, Sim. a cota, aí os candidatos homens faziam o quê? Ah, você vai estadual então, eu vou te botar como candidato estadual, mas o dinheiro da tua campanha vai servir para minha também, tá? Isso Vamos aí. fazer dobradinha, eu vou ser estadual federal. E não vem com essa que é com partido só, é com todos os partidos. Eu não estou fazendo defesa de ninguém, não. Acho Sim. que todo mundo que fez errado tem que pagar. Isso não se faz. Dinheiro público nem devia ser usado para campanha. Pô, dinheiro que está faltando para botar em hospital, em educação, sendo usado para gastar em santinho de candidato. Isso é um absurdo, né? Não, é o fim da picada, mas os caras fazem aquela cagada suprema de proibir a doação privada, né? Exatamente. Cara, Exatamente. com a bola cantada, Exatamente. a bola foi cantada, cara. Foi uma Vocês cortina não de proibiram. fumaça para isso, para pegar o dinheiro público. Sim. Né, as pessoas acreditaram. Então o que acontece? A minha campanha teve doação de gente que deu R$5, Sim. R$10, R$200. E essas pessoas, a pessoa que bota esse valor, ela vira um soldado do Sim, teu exército. parte, ela faz parte Ela do faz processo, parte do claro. processo, é importante. Porque tem uma Essa coisa cultura aí, não Marcelo, tem. tem uma coisa que é interessante. Eu falo até pelo meu projeto de assinatura que eu tenho aqui do Café Brasil e tudo mais, né? Que tem uma coisa que você não consegue botar valor, que é esse me sentir parte do processo, entendeu? Isso. Eu não sou só o teu fã. Eu não sou só o cara que tô torcendo por você, cara. Eu entrei, eu botei R$5 ali. E naquele momento é como se eu tivesse comprado um ticket para estar no teu ônibus, cara. Então eu sou parte do processo, você é da minha. Eu tô junto, tá? Na tua eleição lá tem 5 meu. Isso aqui Entendeu? que nós fizemos, Luciano, e a gente fez isso durante a campanha, até legal falar nisso, porque eu falo pouco, deveria até fazer uma palestra só sobre a campanha eleitoral. Lá pelas tantas, um mês antes da eleição, a gente montou um kit para cada doador, não tinha 800, a gente tinha uns 500 e poucos doadores. E aí veio uma discussão na nossa equipe, porque assim, o kit ia com 5 adesivos, se eu não me engano, vou chutar uns números, mas mais ou menos, 5 adesivos, uns 200 centinhos, né, explicando como a pessoa fazia para botar nas caixinhas e tal. E aí tinha também um perfurite, que é aquele que você põe atrás do carro. Sim. Se eu não me engano, o preço de cada perfurite era R$12. Você imagina, só de perfurite para 500 pessoas, multiplica por R$12, assim, R$6 mil. Sim. Né? Então, só de perfurite R$6 mil. Mas se a gente olhar o custo individual, tinha gente que doou 5 para a campanha, E recebeu. recebeu um perfurite de 12, mas Sim. e aí veio a discussão e terminou em mim. Eu tinha que ser o voto Minerva, então uma discussão interna, vamos mandar, não vamos mandar o curso e tal. Eu disse, quer saber? A gente manda para todo mundo, Sim. porque quem fez doação fez para o material ser usado. E põe junto na carta ali o custo de cada material e diz que o perfurite em particular, se a pessoa achar que não pode usar, né, por qualquer motivo, não quer se expor, o endereço para devolução, se achar interessante, é Legal. esse. Vários devolveram. Sim, não muitos, a maioria eu espero até que tenham usado, acho que a maioria usou, mas no mínimo 10 ou 15 tem algumas cartinhas guardadas, as pessoas assim, ó, eu não posso me expor, mas está aqui de volta. Isso é o que mais vale, que não é o valor da doação. Isso que é o bonito. É engajamento, cara. É engajamento. E esse é pessoal que engajamento. é contra, exato, e esse pessoal que é contra a doação, que tem que ser tudo público e tal, na verdade o que eles querem é mais uma boquinha e dinheiro grátis para fazer campanha, dinheiro fácil e não estimula a pessoa a essa cultura da participação realmente. Hora de dar uma voltinha. Vamos lá. Voltinha. Eu trabalhei durante 26 anos numa empresa gaúcha, Álvaros, depois Dana Álvaros, lá no Rio Grande do Sul, 26 anos. Eu conheço com constância de ir para lá e voltar toda hora, desde 1983, 84 eu comecei o vai e volta. Então, cara, acompanhei o Rio Grande do Sul assim, num período interessante. E quando eu conheci o Rio Grande do Sul, cara, tinha um cenário. Tinha um cenário do rock, cara, tinha um cenário de cultura, tinha um cenário de um estado em expansão, que era um negócio espetacular. Em algum momento aquilo tudo começou a se desfazer e o Rio Grande, que era, que botava presidente da República toda hora, o cara tudo acontecia lá, os gaúchos pintando e bordando, começa a entrar numa descendente e vira um estado que sobe e desce, entra numa situação em que, cara, ficou complicado. Anos 90, 2000, aquilo acabou, virou quase que terra arrasada, tanto que um monte de gaúcho
Taura, um monte de gaúcho Taura saiu, foi embora, veio para São Paulo, se mudou pelo Brasil afora, né? Centro-Oeste. E grande parte do que aconteceu lá foi por decisões políticas que foram tomadas erradas lá, né? Que eu costumo dizer que tem a maldição da Ford, sabe? Começa Isso aí. com a maldição da Ford. Nisso O aí. dia que alguém decide que a Ford não vai ser instalada lá porque queria tirar vantagem, não quero mais, dali para frente foi uma maldição e aquilo se desmontou, né? E eu vi esforços sendo acontecido, e eu vi esforços acontecendo por gente do bem, querendo botar a ordem lá, cara. E vi alguns governadores assumindo, cara, vamos botar. E os caras quase que arrumam e em seguida desanda tudo. Não por acaso, cada vez que assume um petista, o negócio cai e arrebenta aquilo tudo lá, né? Cara, um estado educado, cheio de alemão, italiano, com uma cultura europeia, que se orgulha de ter uma personalidade, sabe, que é aquela história. O gaúcho, eu consigo olhar para o Brasil e enxergar se fosse um país, seria o país do gaúcho aquilo lá, né? Tem personalidade, tem costura, tem história e cai nessa, como diz o outro lá, esparrela, sabe, de acreditar em umas promessas. Como é que você vê isso da tua posição de político, cara? São teus colegas, bicho. Tem várias coisas aí pra gente refletir a respeito, mas talvez três principais, né? O Rio Grande do Sul é refém de decisões políticas erradas, e aí é muito refém disso em virtude da pressão de corporações e sindicatos para tirar dinheiro para suas categorias e deixar a população, né, pior. Só para vocês terem ideia, o Rio Grande do Sul hoje é o estado que tem o maior percentual de inativos sobre a folha. 54% de tudo que se arrecada para pagar a folha vai para pagar aposentado. O segundo estado no país em situação tão lamentável quanto o do Rio Grande do Sul, pelo menos na lista, São Paulo com 27%. E São Paulo é muito mais rico. Então nós temos um problema enorme de várias corporações, sindicatos ao longo do ano construírem vantagens para determinados setores, uma cultura de estatismo muito grande também ainda nesse primeiro aspecto, né? Nós temos ainda um banco público que é o Banrisul e ninguém consegue entrar numa discussão sadia sobre a privatização, que é absolutamente necessário. Todos os outros estados brasileiros já se livraram dos bancos públicos no sentido de passar para a iniciativa privada para aumentar a concorrência, dar mais liberdade para os consumidores. Nós temos o segundo aspecto, que é isso do PT, né? Nós tivemos o Olívio Dutra, depois nós tivemos Tarso Genro, né? O Olívio Dutra foi o da Ford, o Tarso Genro foi o que gastou tudo que tinha e o que não tinha para rolar os compromissos para o governo seguinte, né? Santa Catarina, eu sempre digo, uma das grandes vantagens em relação ao Rio Grande do Sul, que nunca foi governado pelo PT. Então isso aí faz diferença no estado. E o terceiro é uma cultura conflitiva muito grande, né? E aí já é história, né? Chimang e Maragato, Grêmio e Colorado, é um troço assim muito difícil você estabelecer pontes e diálogos no Rio Grande do Sul. Acontecem muitas discussões sem base sólida de argumento, porque é do meu time, eu estou defendendo, se não for, tô fora. E isso, nós precisamos superar essas três questões. Tivemos a Ieda Cruzes, que colocou o estado nos trilhos durante 3 anos. Matheus Bandeira, que foi nosso candidato a governador pelo Novo, foi um dos grandes responsáveis pelo déficit zero, né? Conseguiu equilibrar as contas durante 3 anos. Daí entrou o Tarso Genro, né? Ela entrou depois do Rigoto e do Olívio Dutra. E aí veio Tarso Genro, entregou as contas depauperadas e ainda aprovou na Assembleia Legislativa no último ano de mandato aumentos escalonados durante 4 anos seguintes. Então aumentou a despesa do funcionalismo público enquanto o outro governo estava acontecendo, José Ivo Sartori. Ele tentou ajeitar as contas ainda, mas no final não se reelegeu, entrou Eduardo Leite. Pelo menos era do PT, aliás, é um governador que tem demonstrado uma boa articulação política. Eu espero que acabou de conseguir retirar o plebiscito para estatais. No Rio Grande do Sul nós temos jabuticaba na Constituição, que é a seguinte, jabuticaba para estar passando no Rio Grande do Sul, viu? Que é o seguinte: para poder privatizar certas empresas tem que ter plebiscito no Rio Grande do Sul. Ou seja, para criar ninguém precisa perguntar para o povo, né? Mas para descriar, para extinguir ou para privatizar precisa fazer plebiscito. Então ele retirou da Companhia de Energia Elétrica, conseguiu aprovar na Assembleia. Espera que o Estado possa logo vender a CE e parar com esse prejuízo que está na casa do R$ 1 bilhão por ano.
É quase que um microcosmo do Brasil, cara. Você ainda consigo olhar o Rio Grande do Sul como um microcosmo do Brasil. Exatamente, Né? exatamente. Bom, vamos lá, cara. Você chega em Brasília, ok? Ganhei a eleição, vou para Brasília. O Rio Grande do Sul é mais ou menos como uma Grécia, na verdade, só que não tem a União Europeia para salvar, né? Você chega em Brasília e agora você está na Câmara dos Deputados, né? 513 deputados, todo tipo de gente possível e imaginável lá dentro, o que de certa maneira em alguns momentos me bate. Quando o pessoal vem reclamar, aquele é um horror, não sei o que, eu falo, cara, sabe o que me deixa assim mais angustiado? É olhar para aquela Câmara e imaginar que aquilo é o melhor que nós podemos fazer. Ele olhar para aquilo e falar, cara, esse é o máximo que dá pra fazer. É só isso que o Brasil consegue. Porque aquilo representa o que nós somos aqui. Alguém botou o cara lá, esse maluco que tá lá foi eleito para estar lá, portanto aquilo somos nós. E a gente não vai conseguir muito mais do que aquilo, né? E aí vem um processo de renovação que foi interessante. Não foi uma renovação no volume que a gente gostaria que fosse, mas na qualidade eu acho que foi legal. Porque entrou uma moçadinha lá, do balacobaco, que tem de tudo ali. Então tem desde o carnavalesco, que tá... Eu vou pegar o lado... Entra uma moçada... Vou botar o rótulo porque não tem de outro jeito de falar, mas é mais fácil de entender. Entra uma moçada de direita e ali dentro é um saco de gato, cara. Tem um maluco carnavalesco, tem o cara sério e essa turma toda chega lá com todo tipo de discurso, mas pela primeira vez a gente consegue ver uma reação. Quando entra um sujeito e fala uma bobagem, alguém está na outra ponta e fala, pera um pouquinho, nós vamos ter pau a pau. A gente começa a assistir algumas mudanças ali, né? Você teve uma época lá como assessor parlamentar, você viu mais ou menos como é que funcionava, né? Mas chegou, porque eu vi você perder a paciência 2 ou 3 vezes ali, tipo assim, cara, 6 horas discutindo, a gente não sai do zero aqui, essa coisa, isso é uma sacanagem o que estão fazendo, vamos fazer esse negócio andar, né? Foi surpresa para você encontrar esse tipo de, como é que eu vou dizer, esse tipo de processos que existem lá dentro, onde, de novo, vou voltar para o começo do programa, onde a lógica não predomina, onde 1 mais 1 não dão 2, tem gente dando volta, e isso tudo sendo aceito, transmitido pela televisão e tratado como sempre foi assim. O que pode fazer? Tem 2 coisas aí. Acho que a primeira delas é que existe uma lógica sim por trás do diálogo que é necessário em qualquer ambiente, né? A vida de sociedade é uma vida de diálogo. Em casa a gente faz política toda hora também, né? Na nossa família, um quer uma coisa, outro quer outra coisa, a gente chega no meio termo, tenta achar uma forma de conciliar todos os pontos de vista, e isso algumas pessoas estão aprendendo agora, ao longo do caminho, né? Muita gente eleita pelas redes sociais, que não teve experiência parlamentar antes, chegou lá, continua fazendo seus vídeos para buscar likes e tal, mas está percebendo que isso aí não é o que basta, né? Para o seu público externo tudo bem, mas para poder realizar uma coisa é preciso ter esse diálogo interno. Então tem esse aspecto que precisa ser levado em consideração. Mas o outro é exatamente esse que está dizendo. Também tem certas tradições lá dentro que precisam ser alteradas. Não é possível mais continuar com o regimento interno que foi construído, foi escrito numa época que tinha só 2 partidos, com agora 25 na Câmara. Qualquer partido pequeno lá consegue obstruir a votação durante horas a fio com uma série de requerimentos que eu conheci do kit obstrução. Entram com um requerimento lá, mandam para a mesa, eu quero um requerimento de adiamento de discussão por 2 sessões. Sim. E aí você discute durante 1 hora aquele requerimento, que é só uma forma de atrasar, de protelar para não votar, para ficar falando de 1000 outras coisas, usa um microfone que é antirregimental. Está no regimento, você não pode fugir do tema de debate. Está debatendo adiamento de discussão por 2 sessões, vai falar desse assunto. Não, começa a falar da morte da bezerra, de um monte de outras coisas, só para ganhar tempo. Aí você finalmente votou, esse requerimento de adiamento, derrotou ele, ou seja, votou a maior parte da Câmara quer trabalhar, vota contra para poder seguir. Aí você acha que vai votar o projeto? Não. Acabou de ser rejeitado de 2 sessões, adiamento por 2 sessões. Agora eles vão votar o requerimento de adiamento por 3 sessões. Aí começa todo o debate de novo, terminou todo o debate depois de 1 hora. Agora vem o requerimento de adiamento por 4 sessões. Então tem uma série de não é infinito, mas tem uma série de artimanhas que os partidos podem usar. Partidos pequenos têm esse direito de obstruir as votações. Então isso tem que mudar e infelizmente ainda não há uma mobilização forte o suficiente para mudar isso. Eu espero que isso possa acontecer no ano que vem. Vocês discutiram sobre alguma... Uma coisa é você ter o regimento e mudar o regimento. Outra coisa é o seguinte, há uma total indisciplina no obedecer o regimento. Você não pode ir lá na frente e meter o dedo na cara do presidente da mesa. Não. E os caras vão e metem o dedo na cara e não acontece nada. Não. Tem... eles esculhambaram a coisa. Sim. Essa coisa do PT, do pessoal, esse pessoal vai lá para esculhambar mesmo
uma instituição que deveria ser séria, que é o parlamento. Né? Eles vão lá para fazer barraco e para tirar a atenção. Né? Então, isso é muito triste, porque a Câmara dos Deputados deveria ser vista justamente como aquilo que é uma casa de respeito, onde as pessoas se conversam, respeitam a ordem, respeitam o presidente, respeitam o relator, respeitam quem está sentado lá. Mas eles fazem isso justamente para tumultuar, para ganhar tempo, para chamar a atenção dos seus eleitores. É aquilo que eu costumo dizer, para mudar isso precisamos votar diferente em outros candidatos, senão nesses que fazem esse tipo de atividade. Você acabou de jogar no meu colo. Está no meu colo, está no meu colo, né? Todo eu mundo tenho tá que escolher quem eu vou botar lá. Exatamente. Né? Vamos caminhar já para o nosso caminho final aqui. Qual é a pauta do momento no Brasil? Tem a pauta da mídia. A mídia elegeu e colocou a pauta como a reforma da Previdência. Perfeito. Né? Que até um ano atrás não era. Era outra coisa. De um ano para cá, a pauta é a reforma da Previdência. E a gente sabe que tem a reforma tributária e tem uma atrás da outra, todas engatilhadinhas que estão andando ali. Né? E aquilo virou quase como uma panaceia hoje em dia. Aprove a reforma da Previdência, está tudo resolvido no Brasil. Vai entrar dinheiro no dia seguinte, etc. E tal. E do outro lado, um tsunami de desinformação com mentira em cima de mentira. Ou seja, vira essa zona aqui onde eu não tenho nem saco mais de comentar na mídia social. Porque o cara entra com uma mentira, põe lá e fica aquilo lá mesmo. Né? Dá um saco isso mesmo. Qual é a pauta do momento lá dentro de vocês, fora desse barulho todo da mídia? Vamos lá. Na verdade, a reforma da Previdência ela não é panaceia para todos os nossos males. Isso precisa ficar bem claro para todo mundo, porque senão a gente vai vender uma ilusão. É preciso uma reforma tributária, é preciso uma reforma trabalhista mais aprofundada que a gente tem. Hoje continua sendo muito caro para contratar e por isso tem tanta gente desempregada. É preciso uma reforma política e é preciso também uma reforma das nossas leis, nosso sistema penal. Enfim, é um absurdo. Hoje nós temos um país com 70 mil homicídios. Não é à toa que o Moro encaminhou logo nas primeiras semanas de governo já o projeto, está infelizmente parado, mas deveria já estar sendo discutido pelos deputados. Quando me perguntam, mas não dá para discutir dois temas ao mesmo tempo, Previdência, né? Jornalistas, alguns já me perguntaram, Previdência e o pacote do Moro, será que não são temas demais para discutir? Eu disse, olha, são 513 deputados. Se 513 não conseguem debater dois temas ao mesmo tempo, por favor, para isso nós temos várias comissões, aliás, temos demais, tem 25 comissões temáticas. Agora, a reforma da Previdência não é panaceia, não é solução para todos os males, mas ela é essencial para poder discutir os outros assuntos. Sem reformar o sistema previdenciário, não tem como. As outras vão ser inócuas realmente, porque a reforma tributária, que aliás, provavelmente nessa semana vai ser discutida no Congresso Nacional, já na CCJ, que é muito bom, vai já andando em conjunto também. A reforma tributária, ela é importantíssima para tirar a complexidade do sistema. Agora, sem a reforma da Previdência, o que hoje nós gastamos com a aposentadoria que está em 52%, em 4 ou 5 anos pode subir para 80% do gasto público. É insustentável, não tem de onde tirar dinheiro. O Brasil vai no rumo da Venezuela realmente. Para poder recuperar a credibilidade, ter uma chance de crescimento nos próximos anos, tem que fazer a reforma da Previdência, tem que corrigir os problemas de distorção no déficit e andar, você tem toda a razão, junto com as outras reformas que o Brasil precisa. Sim. E o Partido Novo é muito comprometido com essa parte, com a pauta econômica e também com a pauta do combate à corrupção e do crime violento. Então, nós, os 8 deputados federais do Partido Novo, estamos trabalhando muito unidos nessas pautas e por isso a gente está chamando a atenção. O Partido Novo faz processo seletivo de seus candidatos. Quem se elegeu passou por um processo rigoroso para entender quais são, né, os pontos que o partido defende. E hoje nós temos apesar de ser uma bancada pequena, essa vantagem de que os 8 estão caminhando para o mesmo lado e com todos com bons argumentos para defender os seus pontos de vista. Vocês têm uma turminha diferenciada, dá para saber, dá para ver no próprio debate, na colocação que vocês fazem lá, que é um povo diferenciado lá. Eu tenho muita simpatia também pelo Novo. Não sou agregado a partido nenhum. Trouxe aqui nessa cadeirinha, sentou o Amoedo, né? Que legal. Fiz o Leadercast com o Amoedo, foi muito legal na época, foi bem legal. Acabei que eu não votei no Amoedo na hora. Ele foi meu candidato até a reta final. Que na reta final. A maioria dos meus eleitores disseram isso na reta final. Mas sabe o que é? É aquela postura, né, bicho? E agora? E se a gente for e levar o outro, sabe? Então, é aquela história do voto útil, né? Ganhou, a eleição foi a eleição do voto útil, né?
O que, de certa maneira, coloca uma expectativa interessante para as próximas Claro. eleições, que eu acho que vocês veem com uma força bem grande. Aí tomara que a coisa... Já com o trabalho realizado, né? Esse pessoal que pega credibilidade. Sim, eu acho que vocês que estão lá vão ter uma eleição, vão ter uma votação muito mais expressiva, vão botar mais gente para funcionar, porque estão com uma pauta que serve para muitos brasileiros. A gente olha isso aí com bastante... Aliás, parabéns por manterem essa coerência. Tem uma certa discussão nesse momento aqui agora, eu não vou nem botar no programa isso aqui, mas tá uma quebrada de pau aí por causa da posição do Alexis, a história do negócio. Sim. Até eu troquei uma ideia com ele, depois a gente fala em off, aqui não vou botar no programa isso aqui, né? Tá. Meu caro, tem um garotão de 26 anos de idade ouvindo a gente aqui, tá no carro, tá no busão agora, tá nos ouvindo falar, etc e tal, e tá pensando, pô, esse cara aí tá pintando, tá querendo fazer acontecer. Qual é o recado que você mandaria para essa garotada? Eu não quero saber dos velhos, eu quero saber da molecada. Essa molecada que tá gritando, que tá xingando, que tá batendo e tudo mais, e que no fundo gostaria de fazer alguma coisa mais efetiva. Além de eu votar no meu candidato, qual é? Você que passou por isso, cara, como um garoto lá atrás tomou uma escolha, que recado você passa para essa molecada? Pessoal, é possível, assim, é algo que eu fui fazendo na minha vida porque eu ia acreditando em cada passo que eu dava. E para quem está pensando agora, puxa, mas será que eu tomo atitude, participo da política, me informo mais, será que eu vou realmente ter sucesso? O sucesso ele é consequência do teu trabalho. O mais importante do que ter o sucesso eleitoral é você estar preparado para exercer eventualmente um mandato ou uma posição de liderança. Então leia bastante, se informe, procure textos que façam sentido para você, estude, saiba como funciona a economia, não acredite na primeira coisa que digam que disserem para você, tente se informar com gente que tem condições de raciocínio e que que nem o Luciano faz nos podcasts dele, conversa com o pessoal aí, extrai o melhor das pessoas, isso aí é fundamental. Então é muito importante. Quando me perguntam muitas vezes, puxa vida, eu tenho 17, 18 anos, você começou como vereador com 18 anos, você defende que todo mundo que é jovem tem que começar na política? Eu disse, não defendo todo mundo que é jovem tem que começar na política. O que eu defendo é que todo mundo que tem uma vontade de ajudar sim, mas ao mesmo tempo tenha um mínimo de conhecimento de como funciona a política, como funciona a economia, e sim, participe da política, porque muitas vezes a gente quer ajudar, mas não tem o conhecimento necessário. Sim. E acaba piorando as coisas. Então é isso, eu diria, informe-se, vá atrás, leia bastante. Nós temos uma cultura da leitura muito precária no Brasil, precisamos melhorar isso e cada um de nós pode fazer a sua parte onde quer que seja, né? No nosso bairro, na nossa escola. E esse é outro recado que eu gostaria de passar. A gente às vezes se queixa muito do presidente da República, não importa se é do partido A, do partido B, ou do governador, se é do partido A ou do partido B, mas a gente tem que se lembrar que todas as pessoas que estão lá começaram um dia lá embaixo. Sim. Em alguma associação de bairro ou como vereador da cidade, mesmo que tenha começado como deputado, antes teve algum tipo de atividade política local. Muito próximo de você que está nos ouvindo, muito perto de você que está ouvindo a gente. Então não pense assim, vou deixar para os outros fazerem. Se a gente terceirizar, a gente vai continuar só reclamando. O importante é sempre fazer. Eu tenho uma historinha interessante que tem a ver, acho que você já ouviu, você conhece a Soninha Francini? Sim, sim. Foi era VJ na MTV, não era isso? Era VJ na MTV, depois virou vereadora, etc e tal, né? E a Soninha uma vez deu uma entrevista que eu nunca mais esqueci essa entrevista. Ela dizia o seguinte: eu me dediquei a trabalhos sociais, então eu ia lá para a comunidade, ia para a favela, eu juntava a garotada, eu fazia programas de artes, eu fazia uma pancada de coisa. E aí eu ia embora, quando eu voltava lá um mês depois, um ano depois, a situação era mesmo horror. Não tinha mudado nada na vida de ninguém. E foi quando eu olhei para aquilo e falei, cara, eu tenho que ir para pegar essa minha energia e levar para um lugar onde eu possa mudar a vida das pessoas. Foi aí que ela resolveu ser política. Falei, eu vou fazer política porque eu, como vereadora, eu posso imprimir ou botar um processo qualquer e gerar uma lei onde, se essa lei for assinada, eu mudo a vida de milhões de pessoas. Eu, como um ser humano aqui, único, a professora indo lá ensinar a molecada a fazer arte, eu vou poder fazer pouco com isso aí, né? É isso. Então, e ela pagou a conta. Ela comprou o bônus e o ônus, né? Acabou que, ficou uma confusão na vida dela lá, deu um monte de encrenca lá, mas eu admirei essa coragem dela. Falei, eu vou me expor e vou botar a cara, bater, e aí, cara, muitos que viram político começa a tomar pedrada.
E eu ia dizer mais uma coisa. Diga, por favor. Não. Quer concluir o raciocínio anterior? Pode dar. Desconfie sempre. Inclusive do Marcel. Isso aí. Tô falando aqui, o cara é legal, gostei de tudo que ele tá falando. Cara, vai lá pesquisar, ver se é verdade mesmo. Não, na boa, acho que é muito importante a gente desconfiar. Não é uma questão de... Nós temos uma cultura de desconfiança no Brasil, não é isso que eu tô dizendo, é que cartorial, a gente não acredita na boa fé das pessoas, não é isso. Mas intelectualmente é importante a gente sempre exercitar a mente para o contraditório, né? E buscar o que o outro pensa, qual é o contraditório daquilo que o Marcel está dizendo. É importante sim, porque isso faz a gente crescer. É um ceticismo nutritivo. Sem dúvida. Ainda mais se é de político, porque político tem essa tendência que é ficar no poder. Sim. Então político em geral vai querer falar as coisas que as pessoas gostam de ouvir, porque ele precisa dos votos das pessoas para se eleger depois. Então é muito difícil você, na política, dizer as coisas como elas são e não como elas de fato deveriam, ou dizer as coisas como elas são é muito difícil, e é muito mais fácil dizer como você acha que elas, né, deveriam ser para agradar a A ou B. Então é muito importante desconfiar sempre. Marcel, a nossa última pergunta aqui. E agora eu quero que você dê uma receita do bolo para nós, pra gente saber como é que é. Cara, você como político toma porrada de todo lado. E toma porrada. A gente sabe que toma, e essa porrada vai desde o sujeito que entra, que solta o tweet te xingando, até se bobear uma ameaça de morte, alguma coisa que chega para você com um peso que não chegaria para uma pessoa que está lá no seu dia a dia normal ali, né? Você tem que desenvolver eu chamo de armadura emocional. Se você não bota a tua armadura emocional, você tá ferrado, cara. Na quinta porrada você já vai desmontar e imagina você lá naquela posição onde você tá exposto, cara. O público tá te vendo. Você tá subindo uma tribuna e falando, e ao falar você tá desagradando toda aquela curriola que é do contra e que vai buscar no passado, vai puxar coisa, vai jogar em cima de você, vai atingir você, se bobear, vai atingir tua família. Então, qual é o truque dessa armadura emocional, cara? Que eu sei que alguns têm e outros não conseguem ter. No teu caso, me parece que tem. Não sei se é truque, mas é sempre ter ao meu lado convicção, né? E um homem acompanhado da sua convicção nunca está só. Então você saber que aquilo que está falando faz sentido, que é a verdade, ou pelo menos aquilo que você está entendendo que é a verdade, é fundamental. Subir numa tribuna para falar algo que eu não acredito não tem o menor sentido para mim. Então, sempre que eu falo uma coisa que eu sei que pelo menos vai ter uma pessoa ali fora, mesmo não ter ninguém, né, mas que eu sei que é verdadeiro, eu estou tranquilo. E podem dizer o que quiserem de mim, vai fazer o quê? Normalmente mentiras, inclusive. Acho que isso diz muito mais de quem está espalhando do que de mim. Então, acho que basicamente é isso, é estar convicto, estar tranquilo, com a própria consciência e defender aquilo que a gente acha que é correto. Perfeito. Quem quiser te acompanhar? Tem no Facebook, tem no YouTube, facebook.com/MarcelVH, Instagram, Marcel Van Hatten. Aliás, cresceu muito o Instagram. Sim. Eu tinha 50 mil seguidores no dia da minha eleição, 7 de outubro. Passou para 100 mil uma semana depois. Acho por causa do tamanho da votação, o pessoal querendo saber quem era. E hoje estamos passando de 180 mil seguidores no Instagram. A própria rede em si, né? O Instagram ganhou muito espaço. Agora, não se preocupe não que o Zuckerberg vai detonar o Instagram, porque já meteu a mão, já estão fazendo um monte de coisa lá. Isso tudo é substituível, que é outra coisa que eu digo, mais importante, claro, quero que vocês todos me sigam, hein? Mas o mais importante não é em qual rede social você está, mas como você usa ela, né? Sim. E rede social é lugar para você ser você mesmo. Tem muito político que quer, de novo, né, a receita do bolo, o ingrediente, quer contratar assessoria, é importante, também tem no meu gabinete, sem dúvida, mas acha que alguém vai ensinar o cara a usar a rede social. Isso é algo que você sabe melhor que eu, né, Luciano? Algo que você precisa fazer de forma genuína. As pessoas têm que sentir que quem está falando é o Marcel, quem está falando é o Luciano, quem está falando é realmente aquela pessoa e não alguém que é artificial. Mas isso que eu acho que é o mais importante. Então, independentemente se for Instagram, já foi Orkut, hoje o Facebook também está perdendo, logo vai ter outra rede aí, mas o mais importante é manter sempre essa linha. Para terminar de vez mesmo, é uma curiosidade minha aqui, pessoal. A gente fica falando para os caras, fale com o teu deputado, fale com o teu senador, etc e tal. Quando alguém te manda uma mensagem, chega em você? Chega. Em geral, sim. Bom, na verdade, nós temos milhares de mensagens, né? Eu tenho algumas mensagens que não chegam. E-mails são demais. E nós não temos muita gente trabalhando com a gente. Sim. Eu poderia contratar até 25 pessoas. Né? No Novo, a gente tem um compromisso de não contratar mais do que 12, ou metade. E eu tenho 8. 6 em Brasília e 2 em Porto Alegre. E, sinceramente, eu já acho
bastante coisa isso, 8 pessoas. Mas nós recebemos mais de 2.000 e-mails e mensagens, 2.000 e-mails por mês, sem falar mensagens de Facebook, comentários. Agora, eu leio todos os comentários que vem no Facebook, todos os comentários que fazem no Instagram, eu sempre estou olhando, eu mesmo faço os posts, né, que vão ao ar. Então, eu acompanho tudo que vem. Não consigo responder tudo, mas tudo aquilo que chega na minha assessoria, o meu chefe de gabinete, o Cláudio Damin, ele encaminha para a pessoa responsável. Se não é dentro do gabinete, se é alguém que vai na liderança do novo, dá um encaminhamento, vai receber. Então, sempre vai ter uma resposta. Às vezes não é minha pessoal, porque é impossível humanamente, mas alguém vai dar resposta com certeza. Eu acho que o importante é saber que você leu. Isso. Mais até do que a resposta é saber... Pô, ainda mais para a pessoa, eu quero que passe para o deputado ler. O pessoal está orientado na hora que diz isso na mensagem, eu vou ler. Legal. Meu caro, que baita desafio, que grande história. Parabéns pela tua coragem, sabe? Uma coisa é você ter conteúdo, é você conseguir falar em público, etc e tal. Outra coisa é ter coragem de chegar lá na frente e trombar com todo mundo, e você trombar com coerência, sabe? Não é, o vento mudou de lado, ele mudou também. Não, bicho, o cara tá seguindo uma coerência a ponto de mudar para o partido onde você tá mais coerente, né? E eu queria ver isso continuar, cara. Quero te ver continuando, bicho. Mais pra cima, mais pra cima. E conte com a gente aqui, cara. A gente tem muita simpatia, são ideias parecidas, sabe? Aquela turminha que você falou que era o teu conselho no Rio Grande do Sul, é um pessoal com quem eu mantenho muita simpatia com eles lá. E acho que a gente tem essa visão um pouco liberal, um pouco conservadora, um pouquinho de cada um, tudo misturado ali, mas que para mim a única receita para esse país aqui dar certo, e é muito legal saber que tem gente como você lá segurando a peteca. Seja bem-vindo e muito obrigado pelo tempo despendido comigo aqui. Que isso, eu agradeço, Luciano, até fico muito feliz, demorou um pouquinho, mas cheguei. e teu trabalho fantástico, parabéns, está chegando muita gente durante esses anos todos aí, e o pessoal realmente precisa disso, ouvir opiniões diferentes e conduzidos por alguém, né? É uma conversa, não é bem uma entrevista, né? Uma conversa boa, franca. Parabéns. Seja bem-vindo. Um abraço. Valeu, abração. Pronto, meu caro. Pô, que legal, cara. Foi ótimo, hein? Mas deu 1h30, eu acho. Sabe que eu desliguei o aparelho aqui? Porque você sabia que